Primeiro, vamos cumprimentar Marcelo Coutinho, que já está aqui na nossa bancada com os gráficos na tela. Conta pra nós, Coutinho, o que o Fibonacci te conta para os próximos passos do índice e do dólar nesta quinta-feira. Muito bom dia e bem-vindo. Bom dia, Lindão, tudo bom? Tudo bom dia, certo. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Denis, Felipe, JS, Marcelo Cristo, Vinícius Volpatti. E bom dia, meu lindo e cheiroso Moreno. Bom dia a todos. Bom dia, Lindão. Vamos lá. Mercado abre, tá 0 a 0, 126.740. Mini índice abre sentadinho no suporte, sob controle. Lembrando, mini índice a priori tem já um envelope de baixa bem desenhado, jogaria para baixo. A gente tem ainda agora a nota 125.970 como ainda um suporte do canal, mas de qualquer forma, o mini índice para mim já está desenhado para baixo, o que gera uma dissonância quando você olha o dólar, porque o dólar, eu tô dentro de um canal de baixa, com um envelopezinho de baixa, e aí o dólar também sentado em cima de um suporte, R$ 5,782 agora, o suporte é no 7,6, também com viés baixista. Então, você tem uma dissonância, né? Índice para baixo e mercado para baixo, os dois montados. O dólar, a priori, deve ter um pouquinho mais de volatilidade, dado que eu estou em cima de um suporte, o mercado tende a oscilar um pouquinho mais. Índice, a mesma coisa ao lado esquerdo, tem que romper aí com um certo espaço de 126.840. Boa, Coutinho, 9 horas 3 minutos. Vamos cumprimentar também Guilherme Cunha, que já está na ponta da conexão. E está em um lugar diferente, Gui Cunha. Tá onde? Conta pra nós, garoto. Bom dia. Boa, Diegão. Bom dia pra você, a toda a nossa audiência. Estou aqui no aeroporto de Viracopos, pronto para embarcar na cidade do Rio de Janeiro. Um calor de 70 graus. Vamos lá, então, passar um calor diferente do trade. Bom dia também pro Coutinho, a toda a nossa audiência. Me tira uma dúvida aí, ô Coutinho. Você tá chamando de Moreno o Léo Pinheiro? Leozinho, meu Moreno. Leozinho, eu até gaguejo quando eu falo do Leozinho, entendeu? Por quê? Tá com ciúmes? Então, comecei a voltar, comecei a entender. Aí tô tentando entender a alavancagem. Tá bom, Coutinho, tá bom. É? Eu vou mandar o inbox pra ele, a gente acerta certo. Eu acho que cheguei atrasado, viu? Essa situação é um relacionamento complexo, pra dizer o mínimo. Vamos lá então, 9-4. Gui Cunha, seu destaque inicial. Claro que se você quiser já repercutir esses primeiros dados de vendas no varejo, mostrando uma certa fraqueza. Não é uma surpresa tão negativa quanto a gente viu ontem o volume de serviços, né? O volume de serviços que veio bem mais baixo do que o mercado antecipava, com uma queda de 0,5%, quando se esperava uma alta de 0,1%. As vendas no varejo não vieram tão diferentes, vieram uma queda de 0,1%, quando se esperava um 0-0. Para você, o que esse número diz? Ele corrobora com aquela tese que voltou a ganhar força ontem, de que a economia brasileira efetivamente está começando a desacelerar como consequência da política monetária mais dura por parte do Banco Central brasileiro? Perfeito, Digão, exatamente. E complementando o que você comentou, achei sensacional pouco tempo atrás, que a gente teve aí um cenário para uma opção de compra pelo Bank of America, porém muito pelo cenário de WO, né? Nós não temos concorrente, então fica mais fácil evidenciar o Brasil como um cenário mais positivo. Então o vendas no varejo vai dar uma atritada, porém hoje a gente tem um gap de abertura aí quando a gente olha do lado esquerdo do gráfico no índice, pela chaputada que foi de ontem, né? Nós tivemos venda do começo, literalmente até o final. O fechamento do índice ontem foi na mínima intradiária, gerando até mesmo um gap do fechamento ali, né? No leilão de fechamento, mais vendedores. Se a bolsa aqui fosse 24 horas, teríamos uma queda basicamente 24 horas aqui no índice. Gaguepada, como o Coutinho já falou, muito provavelmente para chamar novos vendedores, infelizmente, tá? Então a rolagem não foi bacana, os dados não corroboram e só minimamente ajuda a doer menos esse relatório. Na ponta direita aí do dólar, a gente pode ter os dois caindo na data de hoje, tá? Então o dólar bem pressionado, rompendo esse suporte aí, basicamente a gente só tem os 5,30 centavos, que ficou muito marcado pelas falas aí do Haddad naquela sabatina, né, que foi histórica, ele ter comentado do dólar, depois até se arrependeu. Um dia hoje para ser marcado do dois ativos com uma tendência mais baixista do que altista.
Perfeito, Gui. Então, primeiros destaques iniciais aí do Guilherme Cunha. Bora então para o release aqui do IBGE para as vendas no varejo. Vamos dar uma olhada em quais foram os setores que foram mais, tiveram uma performance melhor, outras performances piores. Então tá aqui, ó. Vamos primeiro com o número total, né, a tabelinha aqui pra gente repercutir na base mensal. Então de novembro para dezembro, o volume de vendas caiu 0,1% no varejo ampliado a queda foi de 1,1%, então um pouco mais intensa essa queda no varejo ampliado. Média móvel trimestral ficou no 0 no varejo padrão, no varejo ampliado que é uma queda de 0,7%. Na base anual, ou seja, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o varejo subiu 2% em dezembro do ano passado e o varejo ampliado subiu 1,4%. No acumulado de 2024, que coincide com o acumulado de 12 meses, afinal estamos falando do último mês do ano, 4,7% de avanço no volume de serviços aqui no Brasil, ou no volume de varejo, né, de vendas do varejo aqui no Brasil, enquanto o varejo ampliado teve alta de 4,1% no acumulado de 2024. Vamos trazer aqui o destrinchamento. Então, no comércio varejista, vamos ver aqui, ó, para o mês de dezembro, na taxa de variação, no mês a mês, nós tivemos os combustíveis e lubrificantes caindo 3,1%, hipermercados, supermercados, produtos alimentícios e bebidas e fumo. Isso aqui é bastante relevante considerando a situação que a gente está tendo de inflação dos alimentos, né? Teve uma queda de 0,4% aí no volume de vendas dos supermercados e hipermercados no mês de dezembro e coincide, né, com o que a gente viu nos supermercados e hipermercados em específico. A gente teve os outros pontos não fazendo tanto peso nessa variação negativa. Tecidos, vestidos e calçados também caíram em 1,7%, então uma queda quase generalizada. Mas olha só o que chama atenção, móveis e eletrodomésticos. Móveis e eletrodomésticos são os ativos, né? São os produtos que têm talvez um maior impacto por conta da curva de juros ou dos juros mais estressados, né? Afinal de contas, você pode comprar parcelado e, em geral, é mais comum você ter compras parceladas de móveis e eletrodomésticos por conta do valor unitário mais alto e, mesmo assim, eles subiram 0,7% no mês de dezembro. Chama a atenção. Artigos farmacêuticos tiveram queda de 3,3% nas vendas em dezembro. Livros, jornais, revistas e papelaria subiram 0,8%. Olha os jornaleiros aí um pouco mais felizes com essa performance de dezembro. Equipamento e material para escritório, informática e comunicação, queda de 5%. Olha a queda de investimentos nesse sentido, que são, né, para negócios, né? Para equipamento para escritório, informática, comunicação, etc. Tiveram essa queda um pouco maior. Falando também de outros artigos de uso pessoal e doméstico, um aumento de 0,6%. E aí no comércio varejista ampliado, que inclui também veículos, motos, partes e peças, tiveram queda de 0,8%. Material de construção caiu 2,8% também. Gui, o que esses números te contam? Me chamou a atenção mais essa parte dos móveis eletrodomésticos, que em geral as pessoas pagam em prestações, né? Pagam parcelado, e mesmo com essa taxa de juros cada vez mais alta, ainda assim subiu 0,7% no mês de dezembro. Não tem alternativa, né, Diego? Tem coisas que você, em determinado momento, você vai ter que, entre aspas, se endividar, alavancar, e aí a gente tem aquela memória muito boa do carnê gostosinho, quentinho do Magazine Luiza e também da Casas Bahia. Mas é um dado que repercute de formato bem ruim, tá, Diegão? A pressão da taxa de juros no Brasil começa a pressionar, não agora, né, já faz um bom tempo, mas vai evidenciando através de dados. Então, em meados do ano passado, muita gente cornetou a respeito da alta dos juros, né, e as pressões em cima das empresas. Agora, os dados macro aí já começam a pressionar ainda mais. É um dado que não vai... A bolsa hoje está numa tendência de queda, naturalmente o setor de varejo tende a ser pressionado junto e, obviamente, pela sua fragilidade também ter um aperto. Porém, é um dado bem triste, na verdade, que vai dificultando as expectativas mais positivas de curto prazo
o Brasil, tá? Então não é só eletrodoméstico, se você destrinchou, como você fez, na verdade, né, destrinchou, é uma pressão muito grande e que não tem espaço para recuperação antes de um início da queda de juros Selic oficialmente dizendo. Partindo do princípio que a próxima reunião pode até que suba menos, mas esteja uma alta, a gente mais uma vez continua repercutindo um primeiro semestre muito árduo para o investidor brasileiro aqui. Vai ter que só realmente, a partir do segundo semestre, quando iniciar essa queda de juros, aliviar não só aí os dados de varejo, mas como um todo a Bolsa dá uma aliviada. Retoma para nós qual que é a sua perspectiva para a Selic terminal, Gui. Você acha que vai chegar em 15% e vai parar? Vai ficar até abaixo disso? Qual que é a sua perspectiva? Eu acho que pode até surpreender a próxima, viu, Diegão? Pode ser que tenha uma redução na próximo aumento e já começar a queda de juros, tá? Visto que a gente tem, querendo ou não, né, pode contestar o dado, mas o IBGE coloca um IPCA num cenário bem mais controlado e a gente já não tem aquela pressão do câmbio. Se o câmbio tivesse ainda naqueles patamares mais elevados, R$6 mais, aí sim a gente poderia estar discutindo algumas situações inflacionárias que permitiriam novos aumentos de juros. Então eu vejo que sim, a próxima reunião do Copom a gente pode ter ou o famoso 1%, para falar mais fácil, né, ou 0,75% e começar a estabilizar para já iniciar a queda. Eu não vejo que a gente vai chegar nos extremos, por exemplo, um relatório do Itaú que coloca IPCA 6 e Selic 18. Eu acho isso que ainda é meio tópico. E a gente teve, entre aspas, uma sorte, que foi a queda do câmbio e o controle das commodities. Perfeito, Gui, já volto contigo, vamos com você de volta, Coutinho, são 9h13, já deu algum tempo para se acomodar o índice e o dólar e foi isso que aconteceu, né? O índice está nessa alta de 0,18%, nos 126.620 pontos, enquanto o dólar voltou para R$ 5,778, numa queda de 0,11%. A curva de juros também está comportada, com essa queda média de 4 pontos base ou 3 pontos base e meio em toda a extensão da curva. Conta pra nós o que você tá enxergando aí no seu gráfico e na fibada da vida. Então vamos lá, Diego. No caso do índice, o índice tem um pivô de baixa tremendão, cai, corrige, pianinho, terceira linha, pianinho, venda, cai. Cota 1,26,590, o objetivo é 1,26,342. Eu tô no gráfico de 4 minutos, tá bom, são 9h13. Tá, então olha só, eu tô vendo aqui porque eu achei estranho esse gap aqui, mas a priori tudo sob controle. Cai, lateraliza, cai. Índice baixista, objetivo 1,26,342. No caso do dólar, lado direito, gráfico de 4 minutos, o dólar praticamente o fibo de ontem, né? Então permanece lateralizado. Se você quiser dar uma limpadinha, a gente pode pegar esse cara, tira ele daqui e tira ele de lá. A fibada correta vai ser daqui até aqui. Pronto. Então, tá lá, restrito R$5,765, R$5,783, cota 781. Se eu tivesse que cravar, como eu tenho um sobe, lateraliza, sobe, tem um pequeno envelopezinho de alta no curtíssimo, eu imaginaria o dólar ponta comprada, mas a figura em si ruim, o índice a priori mais confortável, eventualmente corrige para continuar caindo. Perfeito, Coutinho. Ô Coutinho, pega aí o gráfico do petróleo, por favor, vamos dar uma fibada no petróleo Brent, porque a gente tem que repercutir, eu quero repercutir isso também com o Gui para falar sobre como o petróleo está reagindo a essas movimentações por parte do Trump para tentar encerrar a guerra na Ucrânia, também as movimentações que estão rolando no Oriente Médio que também impactam o valor do petróleo. Mas antes disso, vamos dar essa fibada no petróleo Brent, conta pra gente o que graficamente podemos esperar para essa commodity. Olha só, Dieguinho, o petróleo, quando você dá um zoom aqui, eu até tirei para poder olhar um pouquinho o contexto, né? O petróleo tem a sua faixa de preço, aqui eu tô pegando 2022, na casa de $73, ou próximo disso a sua mínima. E aí quando eu pego e jogo isso agora sim para o momento presente, eu tô na parte inferior, que é uma região de compra ou de alta. Quando eu dou um zoomzinho, eu tenho aqui um canal, que é uma figura ruim, e um fibo aqui apoiado, simplesmente para indicar que 73,99 é um suporte. Então, assim, o petróleo deveria em algum momento subir. Assim, eu tenho já uma eventual figura de alta que vai dar uma neutralizada nessa minha baixa toda. Só que é um pouco prematuro, Diego, ainda não dá para cravar que eventualmente seja esse fibo tal. O que dá para falar, assim, parte inferior do gráfico, região de compra, uma eventual figura de pivô de alta, ou seja, uma eventual entrada num ciclo altista, mas ainda muito prematuro. Perfeito,
Coutinho. Seguinte, Gui, vamos falar um pouco desse petróleo também e os impactos que eles têm, que ele tem tanto na inflação global como também aqui na Bolsa Brasileira, né? Afinal de contas, o Putin tá fazendo esse trabalho, né, de tentar mediar esse fim da guerra na Ucrânia e desde quando ele começou esse movimento um pouco mais forte, o petróleo vem nessa toada mais baixista e teve atualizações hoje, né? Primeiras falas do Trump que já deram o que falar, deram que mexer no mercado como um todo, né? Primeiro ele já falou das tarifas recíprocas, a gente também pode tocar nesse assunto se você quiser, mas o ponto que eu quero falar agora é sobre o petróleo, porque ele reforçou, dizendo que há uma boa possibilidade de acabar com essa horrível guerra na Ucrânia. Você acha que tem chance de efetivamente acabar? E como você está enxergando essa movimentação do petróleo, o impacto para as empresas relacionadas a commodities aqui no Brasil, tanto Petrobras quanto também as Junior Oils, a gente tem falado um pouco delas. Boa, Digão, vamos lá. Primeiro de tudo, né, como você comentou, e vale a pena muito intensificar, essa queda do petrolão tá ficando bom para todo mundo, tá? Então, um cenário de inflação global, isso tende a refletir nos próximos 1 a 2 meses. Então, a gente, quando começar a pautar os dados de inflação americana, brasileira, a gente pode começar a refletir essa perspectiva de um juros menos atritado. Então, esse fim de guerra, humanitariamente dizendo, é extraordinário para a commodity também e para as bolsas e cenário de juros também. Então todo mundo sorri com esse movimento que está acontecendo. Quando a gente traz para dentro de casa, o abrasileiramento do preço dos combustíveis sobre a companhia Petrobras foi um cenário que essa queda do petróleo não necessariamente impacta, tá, Digão? De um formato tão direto e reto. Inclusive, tira esse cenário do deságio e dá uma leve aliviada. As Junior Oils, no curto prazo, acabam sofrendo um pouco sim. Então acompanhar essa sequência, essa possível sequência da queda do petróleo, que não tende a ser também nada mais significativo, né? Tende a manter nesse suporte uma grande consolidação de preço, mas ainda tem uma boa porcentagem no curto espaço de tempo que reflete nas Junior Oils. Então eu seria mais o Petrobras pelo lance do deságio e isso vai ter um impacto mais positivo. Agora as mais PRIO ainda tem uma sustentabilidade muito boa. Agora a Brava, Energia, as outras Junior Oils, Petrorecôncavo, que se juntou e tudo mais, ali fica um cenário mais difícil. No momento que a gente tem a máxima intradiária do INDIFUT, tá subindo, ou mínima intradiária do INDIFUT, melhor dizendo, 0,09%. Eu vi o Gui comemorando, infelizmente ao contrário, Gui. Foi força do hábito. Mínima intradiária pro índice futuro, 126.515 pontos. E o dólar está subindo agora, 0,07% nos R$ 5,789, tendo esta reação. Já já a gente traz mais atualizações do Coutinho para ele atualizar o gráfico, tá? Mais uma vez, máxima intradiária para a doleta, 0,09%, R$ 5,790. Bom, então vamos trazer já o gráfico do Coutinho com o dólar. Alguma atualização com relação a essa virada do dólar, Coutinho? Porque ele rompeu essa resistência que você tinha marcado aí, né? Com certeza, lindão. Olha só, minutos atrás eu falei que o dólar era altista, sobe, lateraliza, sobe, tudo sob controle. Deixa o dólar subir. A próxima pergunta da audiência é: Coutinho, até onde o dólar vai? A FIBADA daqui até aqui. Objetivo do dólar, R$ 5,792. No caso do índice, o que foi, Moreno? Fala comigo, vai, querido. O que é que você tá assim, lindão? No caso do índice também pianinho, olha só, baixista, fez aqui movimento de correção, faz a sua manutenção baixista. O índice também, a priori, mantém o no 26.342. Perfeito, Coutinho. Bom, voltando com você, Gui, a gente estava falando de Junior Oils e outras empresas que são afetadas com isso. Obviamente que tem a Petrobras nesse ponto, né? Você chegou a falar sobre o abrasileiramento dos preços, né? A Magda Chambriard, inclusive, falou que a Petrobras tem essa margem para manter essa política de abrasileirar os preços dos combustíveis. Mas também tem outra questão que envolve a Petrobras no radar, né? Uma questão que tá rolando até fritura pública, mais uma vez. O Lula que deu uma fritada no presidente do IBAMA, né? Ele falou que o IBAMA tá de lenga-lenga, que tá enrolando, que parece que tá atuando contra o governo, sendo que é uma agência do próprio governo, que tem que ajudar nessa exploração da margem equatorial que vai ser boa pro Brasil. O Lula pegou pesado, inclusive, com o IBAMA. E, obviamente, que o IBAMA não gostou nem um pouco, né? Os servidores do IBAMA estão rebatendo as falas do Lula, dizendo que é inadmissível qualquer tipo de pressão política. O presidente do IBAMA disse que já está acostumado a trabalhar sob pressão e é isso, né?
Bom, essa é uma novela que a gente ainda deve ver por algum tempo, mas o Lula tá querendo porque tá querendo. E pode ser que tenha alguma movimentação nas cadeiras do Ibama para fazer isso acontecer. Isso já tá no preço de Petrobras ou ainda pode entrar no preço da Petrobras? Como você tá enxergando isso, Gui? Companheiros, não, tá sim no preço, viu, ô Diegão? Eu acho que quando você olha para a Petrobras, a gente aprendeu direto e reto a olhar para números, né? Sair um pouco do cenário externo, onde você vai gerar volatilidade e continuar na tomada de decisão dentro de um fundamento que é uma companhia que ainda detém um caixa gigantesco, por isso que a presidente da companhia coloca aí, bate na mesa, falando do aceleramento do preço dos combustíveis e uma grande possibilidade ainda de manter esse benefício sobre os preços. Enfim, quando a gente olha para a Petrobras, seja Ibama, seja o que for que estiver colocando, nós precisamos ver o resultado da companhia do quarto trimestre e qual que foi realmente o impacto, tá? Porque ali nós tínhamos uma pressão muito diferente do que a gente presencia agora, seja de petróleo, seja de câmbio, seja do que for, que pode impactar aí a companhia. Trazendo um cenário onde não teve uma derrapada no quarto trimestre, continuando a sequência dos bons dividendos, a Petrobras continua sendo para cima, independente de pressão política ou não, de Ibama ou não. Então, de olho aí, né, na parte do balanço, é uma empresa que a gente está com bastante ansiedade para conhecer os números e que vai trazer grandes insights, inclusive para o ano de 2025. A empresa, na transição de governo, né, começou a ter uma movimentação de alta, mais do que dobrou a companhia, e agora tende a manter essa precificação se os fundamentos vierem positivos. Perfeito, Gui. Bom, quero ouvir você também sobre essa doleta, né? Porque a gente estava vendo ali no gráfico do Coutinho, depois o Coutinho traz o gráfico da Petrobras também pra gente repercutir, mas antes, você viu ali, né? Bateu na resistência, rompeu a resistência que o Coutinho tinha montado ali com o Fibonacci, tocou na outra e agora deu uma voltada. Como é que você tá enxergando essa movimentação do dólar, Gui? Vai em linha com o que você estava esperando? Diego, nada subirá, zeou ou cairás numa linha reta. E o dólar, há um bom tempo também, já vem protagonizando uma movimentação baixista. Acordou no suportão, para que ele possa continuar as suas expectativas de queda, ele tem que subir e ter um espaço alto, né? Posso superar essa região dos 5.800, não, se não me falha a memória, 5.814, depois só 5.840. Então temos dados na agenda do calendário econômico que ainda podem pressionar esse do câmbio, até com que possa vir a realmente a surgir novos vendedores em cima do dólar. Mesma coisa, o índice já acordou guepado para cima, então ele já tem espaço para obter uma movimentação de baixa um pouco mais intensificada, segue o movimento anti-Brasil, tá? Então eu vejo que tem que tomar bastante cuidado com os 5.814, esse ponto aí já está na memória, eu não consigo enxergar aí no gráfico do FIBO, mas 814 é uma pressão muito grande. Se romper, aí sim a gente pode ver mais uma rasgada do dólar antes de chegada de algum protagonismo vendedor. Na ponta do índice, mesma coisa, né? Então até os horários da notícia, até a chegada da casa do Trump abrir às 11h30, a gente pode ficar vendo qualquer altinha batida na ponta vendedora no índice também. Boa, Gui, já volto com você. Coutinho, atualização do gráfico do dólar, bateu ali, se aproximou daquela outra resistência para cima, né? Que você chegou a pontuar ali no Fibonacci. Conta para nós qual que é o movimento que você está enxergando aí para os próximos minutos. Então vamos lá, pessoal. Bateu no 9.2, tá? Parou certinho e agora segue. Como eu tô tocado, eu posso, logicamente, sem problema nenhum, continuar subindo e ir para os segundos momentos, ou seja, 797, seu próximo ponto, 804, seu próximo ponto. Só fique atento, porque como o pivô ele é curto e primário, geralmente ele bate na primeira e corrige. Então, a partir deste momento, comprados no dólar, só atento ao stop para eventual reversão. Se for subir 797,804, só fica atento para subir o teu stop junto para eventualmente não devolver ou devolver pouco. O índice do seu lado esquerdo bate 1,26342, conforme eu comentei, praticamente a mesma análise. O índice pode pegar, subir aqui em função desse suporte. A partir daqui, esse aqui já é um pivô mais longo, então eventualmente o secundário também vale. Mesma coisa, do 342 para baixo, traz o stop, na eventualidade de devolver, devolve pouco. Perfeito, Coutinho. Justamente no momento que o Indifute vai renovando mínima atrás de mínima, recuando 0,01% agora nos 126.385 pontos. Foi devolveu tudo que subiu agora nos primeiros 26 minutos de pregão. A gente estava falando do dólar agora há pouco, né?
Vamos aproveitar então para falar do TC Câmbio. Afinal de contas, é uma solução para pessoas físicas e jurídicas com o propósito de ser um verdadeiro concierge de câmbio, conectando pessoas e empresas por todo o mundo. Afinal, talvez você não saiba, mas para fazer uma remessa, simples remessa para o exterior, então fazer uma operação de câmbio, seja comercial, seja de turismo, você pode estar pagando taxas abusivas e o TC Câmbio está aí para mudar isso. O TC Câmbio possui gerentes exclusivos com anos de experiência e as melhores oportunidades para você. Dá uma olhada no recado em vídeo. Para qualquer necessidade fora do Brasil, planejar-se é essencial, pois a principal e primeira coisa a se considerar no exterior começa no câmbio. Veja, o marco cambial já é válido no Brasil desde 2021. Uma série de diretrizes que, mais que regras, vieram para facilitar e modernizar a vida de quem tem necessidades recorrentes de operações cambiais, trazendo mais economia e flexibilidade. Com o TC Câmbio, você tem mais que um agente na troca de moedas e conta com verdadeiros concierges de câmbio. Nesse início de 2025, revolucione. Comece se planejando melhor. E claro, conte conosco para se conectar com o mundo todo. TC Câmbio, conectando pessoas e empresas por todo o mundo. Se você quiser saber mais detalhes, falar com nossa equipe, que a Code está aí na tela para você. 9h27, eu tô vendo o pessoal perguntando sobre Suzano, né? Porque teve o balanço da companhia que foi divulgado ontem à noite e apresentou um prejuízo acima do esperado no quarto tri. A gente pode comentar agora com o Gui Cunha também. A Suzano teve prejuízo líquido de 6,7 bilhões de reais no quarto tri do ano passado, revertendo o lucro de 4 bilhões e meio de reais. Quando reverte lucro, aí a situação costuma ser mais complexa. Em comunicado à imprensa, a companhia afirmou que a perda foi ocasionada por impacto contábil da variação cambial na dívida e nas operações de hedge em moeda estrangeira, com eventual efeito caixa somente nos vencimentos futuros. O prejuízo é bem maior do que a média das expectativas de analistas compiladas pela LSEG, apontava para 4,9 bilhões de reais e foi de 6,7, né? Embora a receita e o EBITDA ajustado tenham superado sim a previsão do mercado para o trimestre. A empresa de papel e celulose reportou EBITDA ajustado de quase 6 bilhões e meio de reais nos 3 meses encerrados em dezembro, uma alta de 44% em relação ao mesmo período do ano anterior, e os analistas esperavam 6,3 bilhões, então superou levemente. A Suzano atribuiu o desempenho à valorização do dólar americano ante o real e também ao maior volume de vendas de celulose e em papel, que foram efeitos compensados em parte por alta no custo do produto vendido, CPV, impacto de paradas programadas, além de maiores custos logísticos e despesas gerais e administrativas. Lembrando que foi justamente em dezembro que o dólar ultrapassou os R$6, então isso teve esse impacto para as empresas exportadoras no Brasil e é claro que Suzano é uma delas. E aí, Gui, Suzano, o que você achou desses números? Ruins, Diegão, mas cuidado com o ato de a gente colocar como muito péssimo e pode ser extremamente pontual, né, devido ao cenário do contexto dessa alta do câmbio e até mesmo o hedge acabou até mais atrapalhando do que ajudando da forma que foi muito rápido aquela alta do dólar no final do ano passado. Então, Suzano, ela entrega um número muito ruim, bem ruim de verdade, porém a gente pode olhar como algo pontual, visto que até mesmo quase que toda a alta que foi obtida naquele período já obteve o recuo, né? Então, como o grande protagonista acaba sendo a parte cambial, né? Vamos colocar aí pelo menos uns 30% do caos acabou sendo na variação do câmbio, a companhia pode vir a sofrer, mas sofrer menos do que a própria Highlight induz a gente a acreditar. Então, sim, reverte lucro para prejuízo, o mercado odeia, é um número expressivo, o mercado vai penalizar, porém, para quem é um investidor de longo prazo e acompanha a companhia de perto, pode obter aí um desconto, porque a gente pode ver que é algo que não seja rotineiro, não tende a vir o primeiro e o segundo trimestre algo tão expressivo. O gráfico está aí, já uma região de rasgada significativo, né? Então a queda ela já é meio que declarada, porém, de novo, olhando para o fundamento e para as expectativas do ano de 2025, não é uma empresa que iniciou uma trajetória de queda gráfica mais fundamento.
Perfeito, a gente ainda vai falar mais sobre isso, trazer mais detalhes de análise também fundamentalista com o Gabriel Junqueira, também estará com a gente já na faixa das 10 horas da manhã. Enquanto isso, Coutinho, gráfico de Suzano na tela, por favor, dá aquela fibada. Vamos lá, lindão. Pivô de baixa já estava desenhado, venda decretada a 5,917, ativo cota 5797, executa. Pivô de baixa no longo prazo, envelope de baixa no curto prazo. Ativo de manutenção, objetivo 5555, 1,53 de vol, 1,70, 1,80 de stop loss. Perfeito. Gui, para o seu destaque final, bom, hoje a expectativa é pelo PPI lá nos Estados Unidos às 10h30, depois um CPI surpreendendo para cima ontem, mudando, né, o patamar e a expectativa do mercado para a trajetória de juros americana. Como é que você está enxergando essa movimentação das 10h30 e como você pretende operar? Pô, Diegão, algo muito semelhante, infelizmente, ao CPI, né? O CPI vindo forte, o PPI também tende a fazer a mesma linha, não conseguir contradizer o CPI, vai dar mais uma pressionada para o contexto da parte inflacionária americana, taxa de juros lá mais forte, o que impacta o mercado emergente e o mundo como um todo. Então, mais cautela, né? Para quem está procurando compra no índice, vai ter que esperar essa queda mais intensificada, e se vier realmente o PPI mais forte, pode vir a surgir aquele efeito maior no câmbio, aonde busque ali aquela resistência que a gente chegou a comentar do 814. Ali para mim, na verdade, então eu queria que o dólar subisse o mais rápido possível, para que nesse momento da notícia seja só volatilidade e a gente tente a pegar a queda durante esse movimento do dia. Tá? É muito mais fácil hoje o dólar do que o índice declarado o movimento da queda, mas pode vir a surgir muita volatilidade no período. Agora o dólar mais comportado, mais técnico, assim vamos dizer, então é ele que a gente vai estar olhando para o dia de hoje. Perfeito, Gui. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço. E amanhã a gente volta para encerrar esta semana que foi bastante agitada. Até lá. Valeu, Diegão. Valeu a todo mundo. Um beijo. Fui! Foi! E boa viagem também pro Gui. Aproveita também esse voo aí do Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro. Enfim, esse calor absurdo de derreter asfalto, como diriam alguns. 9h33, temos já o Alexandre Cabral na ponta da conexão, nosso contribuidor aí do TC também está conversando conosco. Professor, muito bom dia. Vamos começar falando dessas vendas no varejo, que era o principal dado do Brasil, que o mercado estava esperando. Veio bem próximo ali do 0 a 0 com uma queda de 0,1 depois desse volume de serviços que surpreendeu para baixo ontem. Você acha que corrobora a tese que a economia brasileira está efetivamente desacelerando desde o 4tri do ano passado? Fala aí, meu camarada Coutinho, boa tarde, bom dia. Coutinho, depois eu quero falar contigo ao vivo sobre o nosso garoto atrás do vidro. Mas daqui a pouco eu quero contigo debater para a gente chegar a uma conclusão juntos. Mas primeiro vamos falar de venda do varejo, que esse programa é um programa sério. Aqui não é bagunça não, né? Rezinho não. Rezinho vai para outro canal do YouTube. Então, gostei não, hein? Não gostei novamente, que nem serviços de ontem. Também não gostei. Venda de varejo, uma queda de 0,1 como esperado. Mas a gente vai ampliar o número. Vai lá e olha o número por dentro. Essa droga é da minha câmera que anda comigo. Vamos lá. Lá você abaixa, ela sobe, ela tem opinião própria, essa droga, mano. Olha que eu falo, Pinheiro, os bastidores, hein? Então olha só. Algumas coisas que eu não gostei. Se você for ver a Rosa Riscala de hoje, ela fala que a Associação dos Supermercados, que a venda no mês de dezembro tinha aumentado 0,8. Você pega o IBGE, coloca uma queda de 0,4. Totalmente diferente, né? Colocar queda de alimentos em dezembro, que é o mês de que você come que nem um louco. Qual os 2 meses que você mais come no ano? Junho e dezembro. Festa junina e final de ano. Uhum. Então você tem uma queda. Essa queda me assusta, do tipo, caramba, consumidor. Porque venda de varejo amplia um pouco mais, também vai para empresas, né? Consumidor e empresas segurando o consumo de alimentos em dezembro. Isso é inflação, sem dúvida, preço subiu muito. Você muda a sua cesta de alimentos e devido à comparativa, alguns produtos caem muito a venda.
E, ao mesmo tempo, o famoso discurso de ontem, o receio do futuro, já estou me segurando agora. Então, essa parte de alimentos me assustou muito. Outra coisa que me assustou muito, o ampliado. Ampliado são produtos que têm alta dependência de juros. Construção civil, carro, que tirando o Coutinho, a maioria das pessoas compra parcelado. Você não vai lá e paga um carro de 100 mil. Coutinho vai lá e faz um Pix. A gente não, eu, Diego, Pinheiro, nós vamos lá e parcelamos a compra, porque 100 mil, se chegar a 100 mil, porque é muita grana. E nós esperávamos uma alta de 0,1 e veio uma queda de 1,1%. Então, assim, uma diferença de 1,2%. Então, isso é muito ruim para ampliado. Aí, para bater com o setor de serviços de ontem, o combustível teve uma queda de 3,1%, que foi a maior queda em muito tempo. Caiu consumo de combustível em dezembro. Pô, dezembro você desloca, mano. Todo mundo andou de metrô, porque não teve consumo de combustível. Que é combustível e seus lubrificantes, não entra energia elétrica aqui. Gasolina, álcool, diesel, lubrificante para carro e etc. Uma queda de 3,1%. Para não dizer que eu não falei de flores, nós tivemos um aumento de consumo de eletrodoméstico de 0,7%. E isso pode ser Natal aí para dar de presente. E das 27 unidades da federação, 20 tiveram queda de venda num mês que não é para ter queda de vendas. Então, diferente do IBGE, que ele, se você for ver, cadê o IBGE? Você tem como colocar o IBGE rápido aí, ô Diego? Tá fácil para você? Tá na minha tela. Vou colocar. Então, vou coloca colocar aí, coloca o título, vai lá em cima, só o título. Venda de varejo fecha 2024 com alta de 4,7%. Ele não tá mentindo. Uhum. Mas o detalhe não é esse. O detalhe é o final da primeira linha, menos 0,1%. Então, uma fórmula do IBGE é querer enfeitar o pavão dizendo que não tá tão ruim, mas tá. O venda de varejo confirma o serviço de ontem, economia perdendo potência em final de ano, que não deveria perder, né? Que é 13º, né? Um mês muito forte de consumo, ele caindo, tanto em serviços como em varejo. Não gostei de nenhum dos dois números. Aí tem a pergunta, né? Efetivamente confirma o que você chegou a falar ontem, professor, de que agora esses dados que estão vindo por parte do IBGE são uma confirmação de que efetivamente os juros elevados aqui no Brasil estão batendo na economia real agora? Pelo venda de varejo ampliado, sim. Você pega a queda de construção civil, segundo mês seguido de queda, 1,8%, 2,8%, isso é muito alto para uma variação mensal, queda do preço de veículos. Então, sim, nesse momento, se você pegar essas duas, na verdade a última linha não tem, as antepenúltima e penúltima, né? É uma queda forte, então sim, juros já está batendo na economia. Pode ser que isso reverta? Pode, mas a fotografia nesse momento não está tão boa. Continuo dizendo, não estou falando recessão de 3%, 4%, mas aquela economia lateralizada com uma leve queda para consumo da família, eu não duvido, tá? Como que isso muda a sua perspectiva para os juros terminal aqui no Brasil, professor? Qual que é a sua expectativa? Teoricamente, a notícia é boa, porque se diminui consumo, tende a diminuir preço. Porque o empresariado vendendo menos para atrair consumidor, ele tende a não subir preço, que já é uma notícia boa, inflação lateralizada, ou derrubar o preço para tentar atrair em promoção. Então isso ajuda bastante o Banco Central, isso tende a fazer pelo menos aquele curva de juros de 18 meses a ter uma queda, porque o Banco Central pode... A 1% para março, para mim, está praticamente dado. A não ser que venha dado muito ruim daqui até lá. Mas pode ser que ele dê só mais um 0,25, mais um meio e pare. Mas aí eu acho que ele fica parado até dezembro, tá? Perfeito. Bom, professor, chegou uma pergunta aqui do Gustavo Vieira para você. Ele diz: eu estava investindo em Selic 2029 e pré-fixado 2027. Esses títulos não estão mais disponíveis na plataforma. Vão voltar? Sabe alguma coisa, professor? Não. O que acontece? O Tesouro Direto, de tempo em tempo, geralmente é virada de ano. Já vi virada de semestre, mas é mais raro. Em virada de ano, ele tira os vencimentos mais curtos para venda para o público
e vai colocando mais longos, e dificilmente volta. Eu não me recordo de nenhuma volta, tá? Nada impede que tenha, mas eu não me recordo. Se tiver nos IPCAs, que eles são tão longos, às vezes ele volta com o IPCA. Mas pré-Selic, ele tirou, dificilmente volta. Quer dizer, ele consegue resgatar, mas não mais colocar dinheiro novo. Perfeito, professor. Bom, já volto contigo. Vamos só atualizar o mercado aqui no Brasil. Mercado futuro que segue numa toada parecida com o que a gente chegou a trazer na última atualização, tá? O dólar continua nesse movimento de sobe, lateraliza, sobe, né, Coutinho? Você vai trazer pra gente na análise gráfica, mas tá subindo 0,21%. Então vai incrementando cada vez mais o seu estresse. Já tá em R$ 5,796. Enquanto o índice futuro tem uma queda de 0,08% nos 126.300 pontos. Deu uma acomodada aí nos últimos minutos. A curva de juros tá mista. Na ponta média e longa, há um pedido a mais de prêmio de 2 pontos base e meio em média, enquanto na ponta curta há uma desidratação de 3 pontos base aproximadamente. E aí, Coutinho? É isso, né? Sequência de envelopes de alta. Sobe, lateraliza, sobe. Falta lateralizar de novo para continuar subindo. Tá bom, hein, lindão? Obrigado. Tá bonito, tô aprendendo hein? com o professor. Tá perfeito. Sobe, lateraliza, sobe. Dólar, R$ 5,797. O envelope é longo. Então, dólar a priori manutenção de compra. Objetivo 804. Índice na contramão. Cai, lateraliza, cai. Então, envelope de baixa. Cota 126,330. Objetivo 126,130. Você teria 200 pontos de baixa para o índice e 92 para 100. Você teria 16 pontos de alta para o dólar. Perfeito, Coutinho. Bom, Cabral, vamos continuar falando aqui do Brasil, só que agora focando mais na Coutinho. parte... Oi, Coutinho, aí, tá te mandando aí no WhatsApp. Abre o olho esse dia, tá querendo furar teu olho e te demitir, né? Ih, tô ao vivo. Oi, tô ao vivo. Então, tá. Quem dera. E aí, como é que tá o gráfico do dólar? Subir e cai no mensal? Não, como é que tá aí, né, velho? Porque quem o cara dera tá eu furar tivesse... o olho, maluco. Olha isso, rapaz. Depois eu falo. Olha só o gráfico do dólar. Lateralizou nos últimos 12 minutos. Pois é, Na lateralizou. verdade, 12 vai e volta, tá ali de lado, envelope, não sei o quê. Tá. Ai, professor. Bom, vamos falar do fiscal, professor? Vamos falar do fiscal. Então vamos falar do fiscal. É seguinte, eu separei alguma sequência de leaks aqui que eu queria repercutir com a audiência, depois eu peço a sua opinião, professor. Por quê? Porque a gente estava na expectativa por exemplo, do Pé de Meia e outros programas que tinham ficado fora do orçamento, né? Que o governo estava tentando incluir para cumprir ali algumas determinações. Bom, o TCU, Tribunal de Contas da União, liberou o programa Pé de Meia, mas deu 120 dias para o governo incluí-lo no orçamento. Ou seja, o governo vai ter um trabalho significativo aí para resolver a questão do orçamento como um todo, né? Ainda vai precisar ser votado, né? Eu acho que a minha tela travou. Eu vou reconectar aqui direitinho pra gente repercutir essas manchetes. Mas é o seguinte, só para pagar para vocês, né? Então o TCU liberou, deu esse prazo de 120 dias, que é o equivalente a 4 meses para o governo incluir no orçamento. Incluir o programa no orçamento de 2025 vai exigir que a equipe econômica encontre um espaço para incluir uma despesa de até 10 bilhões de reais. Não é pouca coisa. Bom, considerando tudo isso, a gente teve falas do Galípolo ontem também. E aí, agora sim, tá aparecendo na minha tela. O Galípolo que participou de um evento ontem, a gente trouxe alguns destaques, né, mas não todos. Eu queria repercutir com o professor as falas dele, afinal de contas, o Galípolo começou a falar quando o professor saiu, às 10 horas da manhã. Então, o Galípolo disse em um momento de curto prazo desconfortável para a sociedade e disse que de inflação fora da meta, né? O presidente do Banco Central disse ainda que estamos caminhando para um patamar bastante elevado do ponto de vista de aperto monetário. Sim, estamos indo para um patamar bastante elevado, mas não ajuda o fato de a gente ter um fiscal ainda questionável, pelo menos da visão dos investidores, e com um estímulo fiscal que o Lula está se vanglorizando de que vai continuar acontecendo, né? Com, por exemplo, o crédito. Ele disse que já fez essas negociações com os bancos, que vai dar ainda mais crédito para a população, ou seja, resolver a perda de poder aquisitivo da população, dando mais dinheiro para ela, o que não resolve a raiz do problema, que é a inflação. Então, de um lado, você tem o Galípolo falando isso ontem, né? Diz que está caminhando para um patamar bastante elevado do ponto de vista monetário.
Ele também explicou que é lógico que se deve passar por um momento de curto prazo desconfortável para a sociedade, empresas e famílias, que é um momento onde a inflação deve seguir em patamar desconfortável, fora da meta, repercutindo todos os eventos do passado, e você espera que a política monetária vá fazendo efeito gradativamente, apresentando um processo de desaceleração. É o que a gente está começando a ver, pelo menos de acordo com esses últimos dados que foram divulgados pelo IBGE. Só que teve algumas falas do Armínio Fraga ontem, professor, que é isso que eu queria debater contigo. Ele disse que a dívida pública cresce com velocidade e que o Galípolo vai tomar um suco amargo. O ex-presidente do Banco Central disse que os sintomas que o paciente Brasil exibe são muito graves. Então tá aqui as falas do Armínio Fraga. O ex-presidente do Banco Central afirmou que a autoridade monetária precisa de ajuda e só tem um lugar que pode ajudar, que é o fiscal. Para Fraga, os sintomas que o paciente Brasil exibe são muito graves. Então tá aqui, tá respirando por aparelhos. A curva de juros está na lua. A perder... Calma, ainda não. Calma, que ainda não. Segura aí. Vamos fazer uma massagem cardíaca no Brasil. As expectativas de inflação não as de curto prazo, que dou pouca importância, né, o Armínio Fraga falando, mas as taxas implícitas, idem em 6% a perder de vista, sugerem que tem um problema, e acho que o problema, em última instância, é que o Banco Central precisa de ajuda, e só tem um lugar que pode ajudar, que é o fiscal. Fraga acompanhava da plateia um seminário do Banco Central, do Gabriel Galípolo, né? Então ele comentou sobre isso. O ex-presidente do Banco Central ressaltou que a dívida pública cresce em velocidade, que Galípolo vai tomar um suco amargo. O Comitê de Política Monetária elevou a taxa básica de juros de 12,25 para 13,25, a expectativa é que suba em mais um ponto base na próxima reunião. E aí disse Fraga, você como uma pessoa de confiança das altas autoridades do nosso país, talvez possa convencê-los de que não tem mágica. E isso que aconteceu até agora foi muito bom, desemprego está baixo, é um sonho, mas agora a festa meio que acabou, foi o que disse Armínio Fraga, destacando que a coisa não está bem e que o remédio deve funcionar, se referindo aos juros. Ele também destacou que não é um problema de comunicação e que o BC não faz milagre. Abrindo aspas mais uma vez para Armínio Fraga, eu considero que o paciente está na UTI. Não precisa nem entrar na discussão se é ou não dominância fiscal. Acho que isso é muito acadêmico. O mix macro precisa mudar e acho que isso não parece estar na agenda. E aí, Cabral, qual que é a sua visão sobre essas falas do Armínio Fraga? Primeiro ele disse, ô Galípolo, dá uma acordada lá no Palácio do Planalto, fala pro Lula e fala pro Haddad que não adianta fazer magia, porque não existe mágica que o Banco Central possa fazer, que é o que aparentemente o Lula acredita pelas últimas falas mais eleitoreiras dele. Ele chegou a dizer, se não me engano, na terça-feira, que tem que dar tempo pro Galípolo resolver a questão dos juros altos, mas que uma hora vai resolver. Ou seja, o Galípolo tem que convencer o Lula do contrário. Então vamos lá, lembra ontem quando saiu os serviços que eu falei que o número podia ter duas interpretações? O otimista, que levaria, poxa, o serviço veio ruim, menos trabalho para o Banco Central, os juros caem, juros caindo, a nossa relação dívida-PIB diminui, tende a aumentar a credibilidade, entra fluxo, real valoriza, a inflação cai, e isso pode ser um círculo vicioso. E tem um lado negativo, que é onde é que está o Armínio. A Armínio acredita que, mesmo o serviço vindo ruim e o Banco Central tendo que subir menos juros, ele não olha para a ponta curta da curva, ele olha para a longa. E ele interpreta que os serviços ruins e agora o varejo ruim pode ser uma receita menor para o governo. Uma receita menor para o governo, um governo que não fala em corte de gastos, e isso pode aumentar o nosso déficit. Aumentando o nosso déficit, aumenta o nosso endividamento, que a gente tem que financiar esse déficit. Então, a Armínio está daquele lado do relatório de serviços ontem, que espera notícia ruim em relação... que espera uma consequência ruim da notícia. Qual é a notícia? A arrecadação diminui. Fiscal do lado de custo não olha nada. Não olha nada, a tendência é que o governo precise se financiar mais. Todo mundo lê notícia. Todo mundo lê notícia significa que aí endividamento sobe. Endividamento sobe, tende a desvalorizar o real. Desvalorizando o real, aumenta a inflação, aumenta juros. Então ele está do lado pessimista dos dados. É aquele que olha para os dados e vê, a receita vai diminuir porque a economia está patinando. O governo não está nem aí para custo. Então vai aumentar déficit.
então eu vou ter que se endividar mais. Para se endividar mais, as instituições financeiras vão pedir mais juros para esse endividamento. Pedindo mais juros para esse endividamento é ruim para a economia. O real tende a desvalorizar da inflação. Então ele está por esse lado pessimista. Lula e Haddad sabem disso tudo? Sabe. Se nós bobões sabemos, Lula e Haddad não vai saber, maluco? Claro que sabe. O problema é querer acreditar no que ele está escutando. Ou ele até acredita, mas ele é político, está preocupado com 26, que se dane o que ele acredita. E aí é por isso que ele faz que nem o Július, como estava aí na nossa tela. Chega pra população e fala, não compra, o desconto é maior se você não comprar. É isso, né, Cabral? É complicado quando você tem um presidente que fala essas pérolas. Se o objetivo dele é 2026, então ele tá dando ainda mais trela pra oposição. Sim. Então isso que ele tem que pensar. Ele tem que pensar o seguinte, por que Palmeiras é Palmeiras e Flamengo é Flamengo, uma analogia? Porque tiveram 2-3 anos horrorosos pra botar a conta em dia, pra depois conseguir arrecadar e seguir a vida. Uhum. Que isso o corintiano não tem que fazer. O Corinthians tem que ter 2 anos de draga, vai ser tão potência quanto o Flamengo e Palmeiras. Eu tô falando sério, é uma analogia. Pra do tipo, eu tenho que ter um 25 muito ruim, colocar tudo em ordem pra 26 surfar o mar de flores. Qual é o problema do político em relação a isso? Que acontece muito com os próprios clubes. Repara que quem botou o dever de casa, ele não foi reeleito presidente. Porque ele não foi reeleito presidente, que você só enxerga, não fui campeão, não ganhei título, então esse cara não prestou. Mas ele foi a base para botar tudo em dia. Uhum. Tem gente que vai me xingar horrores, mas sem a ideia do Collor de liberar a abertura de economia, não existiria plano real. Não existiria plano real. A gente estaria até hoje com o Itautec e não com o iPhone. Então, é aquele papo, nós temos que ter que deveria ter tido um 24 e 25, segurando o custo, botando a casa em ordem para ganhar 26, só que como a popularidade do Lula, provavelmente 24 e 25, ia embicar tão grande para baixo, a melhoria de 26, ele não ia conseguir surfar, ele já teria perdido 26 e 24. Só que é político, né? Tá mais preocupado com a eleição do que com o bem-estar geral. Porque ele inverteu a lógica, né, professor? Tava conversando até com o Davi Leles, da Valor Investimentos ontem, ele pontuou isso, que o governo Lula inverteu a lógica. Em geral, você pega os 2 primeiros anos que você tem um capital político um pouco maior, uma popularidade maior, naquele período de lua de mel, você faz os ajustes que precisa pra você ter espaço no ano eleitoral, no segundo, pra surfar o que você ajustou. O que o Lula não fez, ele inverteu, né, essa lógica nesse terceiro mandato dele. Ele tá começando a ajustar quando? De outubro do ano passado pra cá, foi quando aquele papo pós-segundo turno, não acabou, não falamos de orçamento, não falamos de ainda nenhuma reforma fiscal para renda, só falamos de consumo. Nada disso foi falado, vai ficar para depois do carnaval. Vai ter que conversar com o Gumota. Davi Alcolumbre é mais fácil conversar. O Gumota, aparentemente, ele tá mais do lado centro-direita do que centro-esquerda, mas centrão é qualquer coisa. Então, ainda tem isso tudo para se conversar e vai decidir quando? Setembro, outubro, aí falta 1 ano e meio para acabar o mandato dele. Então é tipo de coisa assim que... Concordo contigo. Em vez de ele surfar o começo, ele tá surfando no meio, tá tentando no meio fazer reforma. Aí, pra mim, já é tarde demais, né? Tanto é tarde demais que saiu essa matéria, isso no começo da semana, né? Segunda-feira, dia 9. Ou no domingo, né? Dia 9. De que a máquina federal, é um estudo que foi feito, de que a máquina federal pode parar em 2027 se o ajuste fiscal não for aprofundado, segundo esse estudo. Tá aqui, ó. Risco de shutdown da máquina pública federal a partir de 2027, caso não sejam adotadas medidas adicionais para conter o crescimento das despesas como aposentadoria, salários do funcionalismo, emendas parlamentares impositivas. Este é um ponto bastante relevante, porque os deputados também adoram falar de ajuste fiscal, mas quando vai falar de emenda não quer também diminuir a sua parte, né? E os pisos de despesas com saúde, educação e investimento. O alerta está em estudo elaborado pelos consultores de orçamento da Câmara dos Deputados, Dyson Almeida e Paulo Birros, o último ex-secretário do Orçamento Federal. É isso, professor. É uma situação em que a gente está num cenário fiscal cada vez mais complexo.
E num cenário de aproximação das eleições, a chance de algo efetivo acontecer é muito pequena. O Lula tá fazendo essas viagens agora pelo Brasil e tá falando com as rádios, teoricamente para tentar recuperar a popularidade dele. Mas se ele continuar falando coisas que dão trela ainda mais pra oposição, vai sair pela culatra. Peraí que hoje eu tô... Não, tá aberto o microfone. Então vamos lá. Ele tá... Concordo contigo. Ele tá falando, a oposição pode ganhar mais força, e isso é o problema. Dele não ter feito o ajuste 23 e 24. Tá fazendo 24 e 25. A popularidade dele, se ele resolver fazer ajuste, vai cair, dificilmente volta para 26. Como a gente já tinha falado anteriormente. Então esse eu acho que está sendo o maior receio dele. Essa queda grande que já está tendo da popularidade. Em paralelo, ele deu um azar de inflação de alimentos, sem um azar, porque esse é um problema mundial, não é um problema só local. Então não adianta dizer que é acerto do governo pela inflação de alimentos. Você tem, sumiu ovo nos Estados Unidos, ovo em 2024, os Estados Unidos subiu 53%. Você pega o CPI de ontem, pesado em inflação de alimentos. Então você já pega um problema que é independente de governo, que pode ferrar tudo. Ah, ele não vai fazer ajuste. Qual é a esperança? Se a oposição ganhar de 26 para 27, de uma forma, a oposição não precisa ser de extrema direita, pode ser, que eu não quero nunca, deixa eu isolar 100 vezes aqui, 300 vezes um Ciro Gomes, que é uma oposição hoje ao governo Lula. Jamais quero o Ciro Gomes, isolando de novo. Mas vamos imaginar que o Ciro Gomes ganhe ou algo parecido, ele pode tentar logo na virada do ano tomar medidas para voltar à máquina pública e a máquina pública não parar. O problema é que se você tiver continuidade, teoricamente o Congresso não vai estar tão na mão deles, né? Perfeito, professor. São 9h58. Antes do seu destaque final, vamos só atualizar rapidamente o mercado aqui no Brasil. Teve algumas mudanças, né? Você tá vendo aí no gráfico do Coutinho. O Indifut deu uma acomodada nesse 0x0, ainda tá lateralizado, 0,03% de recuo, 126.360 pontos. Mas o dólar foi para baixo. A gente até tava falando aqui no paralelo, né, Coutinho, que poderia bater, fazer um pivô e voltar. É isso que a gente tá vendo acontecer ou só tá lateralizado mesmo e talvez a gente veja um repique para cima nos próximos minutos ao longo do pregão do dia de hoje? O que você tá enxergando? Vamos lá. No curto prazo, o que aconteceu? Você tem um sobe, corrige, sobe, lateraliza. A lateralização, ela tá aqui. É porque a lateralização ela ficou grande, ó. Ela é daqui pra cá, clica e aqui eu tiro fora. Então tá aqui. Então o dólar ele ainda tá no envelope, apesar dele ter reduzido o nível de preço e vindo para baixo, nota que ele segue tocando. É lógico que isso daqui no longo prazo vai se tornar um envelope de baixa. Então o dólar ele bateu lá naquele ponto, que era o 804, 802 se não me engano, e aí ele lateralizou. A lateralização a priori o dólar não mantém, cai. Eu tecnicamente ainda estou no envelope de alta, mas com uma formaçãozinha mais ruim, no sentido altista. Eventualmente esse cara pode pegar, transformar num envelopezinho de baixa e voltar para os 770. Perfeito, Coutinho. 9h59, para o seu destaque final, professor. A gente está ainda na expectativa agora para o PPI de hoje, né? A gente teve o CPI ontem vindo mais forte que o esperado nos Estados Unidos. Isso mexeu com as expectativas do mercado para a trajetória dos juros americanos. Agora as expectativas é de um corte só de juros pelo Federal Reserve e mais para frente, né? O higher for longer. Inclusive tem algumas pessoas mais pessimistas falando que esse juros não vai ser cortado pelo Fed em 2025, que está perdendo cada vez mais esse espaço. Hoje o PPI pode corroborar ou não com essa tese. Como é que você viu esse CPI de ontem e as suas expectativas para os preços ao produtor hoje? Então, o CPI de ontem, ele foi abafado para mim pelas falas de Feds, né? Tanto o Powell quanto o Bostic, mas ele veio bem ruim. Eu tô andando numa onda bem pessimista de dados, tá? 0,5 em janeiro, o setor de alimentos rasgando para cima, o setor de energia rasgando para cima, e abrigo voltou a subir, que estava sendo um alento. Foi um dos grandes vilões de inflação de 2024, ele estava cedendo no final de 24, voltou a subir em 25. Então o CPI não veio bom. Eu acho que parte do PPI
hoje, ele já foi absorvido pela notícia de ontem, então não sei até quanto faria preço, a não ser que venha um número muito fora da caixinha. E não esqueça, não é o CPI que influencia no PPI, é o PPI que influencia no CPI. Por quê? O PPI é a inflação do Carrefour comprando do produtor. O CPI é a nossa inflação comprando do Carrefour. Então, primeiro ainda está chegando no produtor, no lojista, para depois de bater na frente. Então, o PPI de janeiro tende a influenciar o CPI de fevereiro e março. Então, se ele vier alto, quer dizer, se ele vier bem mais alto que o esperado, que podemos ter inflação, pressão de inflação em fevereiro, março lá fora. Perfeito, professor. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço. E aqui no Manhã, a gente volta na semana que vem. Sim, mas eu quero falar de mais de 2 assuntos. Primeiro, não teria TC News na Suíça. Sabe quanto hoje saiu a inflação da Suíça de janeiro? Ah, sim. Acumulado de 12 meses, 0,4. Pois é. Pô, ele foi rápido, hein? Google assim, hino nacional da Suíça, pá! Eu não sei nem se é esse, imagina, 0,4. E Galípolo lá não deve fazer nada, deve ficar o dia inteiro esquiando. É, de boa. De boa na lagoa. De Quem boa, dera, hein, professor? 0,4. Era 0,6 a inflação até ano passado, até dezembro, acumulada agora de 12 meses, 0,4. Assunto 2. Meu amigo Coutinho. Fala que eu te escuto, lindão. Fala comigo. Abre seu coração. Tem um amigo nosso. Tem um amigo nosso ali atrás do vidro. No aquário. Que ele falou que tá querendo ir para uma escola de dança. E ele falou que você é professor de dança. Jura que ele contou meu segredo? Eu não acredito. Ele falou isso e ele quer falar contigo para você ensinar ele a dançar. Jura? Ele quer aprender a dançar sertanejo e pagode. Bora lá, ué. A gente leva ele. Então, Pinheiro, vamos levar Coutinho, Pinheiro, teu novo professor de salsa, merengue, pagode e sertanejo. Pronto, resolvido o problema. Até hoje, 5h30 comedido. Tá certo. Moreno de camisinha apertada, chapelão, cinto de fivela grava. Moreno. Quinta-feira. O telefone do celular dele até caiu. Bora que isso aqui é programa sério. Isso aqui não é bagunça, não. Valeu, professor. Até mais tarde aqui. Valeu, abraço. Até hoje, 5h30 com o Medino. Abraço, meu povo. Ai. Até mais tarde, no Tarde TC News. O professor volta na semana que vem. Vamos pra nave mãe pra ver o que o Moreno tem a dizer? E aí, Léo Pinheiro, o que você tem a dizer em sua defesa depois deste diálogo entre Coutinho e professor Cabral? 10h03, bora lá, abertura do mercado à vista aqui no Brasil. Boas negociações para você que vai começar a operar só agora no mercado à vista. Mercado à vista que já abre com o Ibovespa caindo 0,07%, 124.295 pontos. Dólar futuro subindo 0,10%, R$ 5,791. Enquanto a curva de juros tem uma situação um pouco mais mista, mas agora quase todos os contratos estão caindo. A única exceção é o D1F34, que está subindo 3 pontos base, mas de resto a queda média é de 3 pontos base em toda a extensão. Olhando para dentro das blue chips, apenas Eletrobras e Gerdau não estão em negociação, ambas caindo na variação teórica do leilão de abertura. De resto, tudo já está em negociação. Vale confirma em partes o que a gente chegou a ver no pré-mercado americano entre os ADRs, né? Vale 3 está subindo 0,11% agora nos R$ 54,85. Petrobras recua 0,44% dos papéis preferenciais, 0,33% de queda nos papéis ordinários. Olhando para outras empresas também, vamos falar de Suzano. Suzano teve os balanços divulgados, né? A gente vai repercutir com isso também com o Gabriel Junqueira, que eu já tenho a confirmação, está na ponta da conexão. Já eu dou o bom dia para ele. Suzano está subindo 0,17% agora na abertura, R$ 58,07.
Bradesco está subindo 0,0 ou 0,26% agora, nos R$ 11,75, depois que bancos foram um dos destaques negativos de ontem e deram uma boa arrastada no Ibov, agora está tendo essa reação mais positiva para Bradesco. No caso de Itaú, máximo intradiário agora, R$ 33,83, 0,42% de avanço. Santander recua 0,34%, ontem destoou em relação aos outros bancos durante pelo menos a boa parte da manhã, né? Enquanto a maior parte dos bancos caía, Santander era o único que subia. Agora está caindo 0,34%. Outro banco também, Banco do Brasil, recua 0,18%. Então o setor de bancos dividido no meio, basicamente, 2 caindo e 2 subindo. Ambev no 0 a 0, B3 também no 0 a 0. CSN recua 0,24%, renovando máximas intradiárias. Eletrobras preferencial já está em negociação e está basicamente no 0 a 0 também. Magalu recua 0,56% e, por fim, Usiminas 0,35% de recuo. Vamos lá chamar então o Gabriel Junqueira para a volta dele depois desse período de descanso, esse período de férias, está neste novo horário para a gente repercutir a abertura do mercado à vista aqui no Brasil. Fala, Gabriel, muito bom dia pra você, voltando das Bahamas, né? Fez aquela viagem gostosa nas Bahamas, aproveitou bastante, depois deu uma passada lá também no Caribe, aproveitou pra visitar o Havaí também. O menino é viajadeiro, né, o Gabriel Junqueira? Brincadeiras à parte, muito bom dia, aproveitou? Muito bom dia, Diego, bom dia, Coutinho, bom dia, pessoal. Aproveitei, não fui para Bahamas, mas estava ali pertinho, Diego, estava ali em San Martin, né, que é um pouco mais embaixo ali, perto das Ilhas Virgens Britânicas, ali estudando como que a gente vai abrir a nossa offshore para mandar o dinheiro para fora, né? Então, assim, já estava lá vendo os endereços que a gente vai poder abrir, que a gente vai ter umas casinhas bacanas ali que a gente pode pensar em passar um tempo e é interessante, viu? Boa, Gabriel, é isso aí. Pô, tava ali pertinho, hein? Bem legal aí, que bom que você aproveitou. Mas bora falar porque tem bastante coisa pra gente comentar, né? Aconteceu o mundo deu várias voltas quando você esteve fora. E a gente também tem que falar de alguns balanços que saíram, né? Alguns balanços que eu tenho certeza que você acompanhou, como por exemplo esse de Suzano, que a gente pode repercutir com você. Vamos começar inclusive com ele. Suzano que teve um prejuízo maior do que o esperado. A gente chegou a comentar mais cedo com o Guilherme Cunha e eu retomo aqui contigo também. Então Suzano teve um prejuízo acima do esperado, né? Trazendo aqui os números, foi uma queda de 6,7 bilhões de reais, né, esse prejuízo líquido por parte da companhia no quarto trimestre do ano passado, revertendo o lucro de 4 bilhões e meio de um ano antes e uma queda bem mais significativa do que o que a Eliseg estava antecipando, de 4,9 bilhões no período. A receita, porém, teve um resultado levemente acima do esperado, assim como o EBITDA, né? O EBITDA está aqui em 6 bilhões e meio, né, de reais nos últimos 3 meses de 2024, alta de 44% em relação ao mesmo período do ano anterior, e a expectativa da Eliseg era de 6,3 bilhões, então levemente acima do esperado. Receita líquida da companhia cresceu 37% ano a ano. Aí a gente tem aqui os números, né? 14,2 bilhões de reais, reflexo de um crescimento de 19% nas vendas de celulose para 3,3 milhões de toneladas e de 11% nas de papel, que foram para 430 mil toneladas, segundo os resultados trimestrais. A expectativa dos analistas consultados pela Eliseg era de 12,9 bilhões, então foi também levemente acima. Como é que você enxergou estes números de Suzano, Gabriel? Bora começar então os trabalhos. Bom, vamos falar um pouco de Suzano, Diego, até porque Suzano é um call que eu tenho falado muito aqui no Manhã TC News, né? Acho que é um papel importante para o ano de 2025. E esse resultado, apesar ali, né, da headline falar de prejuízo, né, é um resultado que engana, né? Porque ele foi um resultado dentro da expectativa com números operacionais muito positivos, né? Então, quando a gente fala, mas a empresa deu prejuízo, não é verdade, né? Porque a empresa ela teve algumas questões ali que não são efeitos caixa,
caixa, né? A gente tem que lembrar primeiro, é uma empresa de produção de celulose, né? Uma empresa de commodities. Empresas de commodities são empresas que geralmente trabalham com hedge, né? Então eles vão lá vender teu produto, ele vai fazer o hedge do preço, né? Então ele vai fixar o preço. E muitas vezes, né, como a gente viu uma alta muito abrupta do dólar no final do ano passado, esse hedge, né, a marcação a mercado dessa commodity vendida em reais causa um prejuízo, porque você tem ali um instrumento financeiro que você vendeu a um preço e por conta dessa alta abrupta do dólar ele vai estar em um preço superior, você vai ter ali uma marcação a mercado desse instrumento financeiro negativa, e isso faz com que a gente olhe para o resultado de Suzano e fale, a empresa deu prejuízo, o ano de 2024 foi ruim. Não foi ruim, muito pelo contrário, teve geração de caixa, empresa conseguiu pagar seus passivos, a empresa conseguiu pagar seus acionistas, conseguiu o ramp-up das suas atividades no projeto do Cerrado, então assim, é muito positivo. A geração de caixa ela foi muito boa, a diminuição de capex com esses projetos começando também é um efeito legal, então a gente está falando ali de um caixa livre ajustado de 3,9 bilhões, isso é um yield muito significativo, o volume de celulose cresceu 25% no trimestre com as contribuições desse projeto do Cerrado, isso também ajuda bastante, e o grande destaque foram os custos, né, que considerando ali o custo sem paradas, né, porque vamos lembrar também, empresas industriais, você tem ali a questão, né, que de vez em quando eles fazem as paradas das suas plantas industriais, para que você possa ali ter manutenções, ter tudo isso, então você considera o custo, né, e esse dia parado ele acaba entrando no custo, né, que ele não produz, você considera o custo sem paradas, uma redução de 7%, isso é muito positivo, né, então beneficiado pelo impacto menor da maneira e dos combustíveis, além de uma melhor eficiência energética. Então, o resultado de Suzano, apesar desse headline ruim, né, de prejuízo, ele é um resultado que, no meu entendimento, foi muito bom. E o mercado hoje, um pouco mais benigno aqui, o mercado abriu de mau humor aqui, com o índice caindo, tudo mais, a empresa está caindo um pouquinho também, mas nada alarmante, nada que a gente tenha que ficar, que mude a nossa tese. Então, eu acho que Suzano foi um resultado muito positivo, Diego. Perfeito, e vamos olhar o gráfico do Marcelo Coutinho com relação a isso. A gente já fez uma primeira análise, né, Coutinho? Tá confirmando o que você chegou a trazer para nós na sua última avaliação do papel? Sim, senhor, chefe. Olha só, pivôzão de baixa, cai, corrige, cai, lateraliza, cai. Eu tenho duas figuras de baixa. Suzano permanece com viés baixista, cota 5790. Objetivo de Suzano 5555, então a priori a venda foi cantada já há bastante tempo no 5,917, quem vendeu ok, ativo tem 1,69 de volta, o stop loss está na casa de 1,80 a 1,90, coloca o stop acima e empurra o papel para baixo. Perfeito. Outro papel que também divulgou seus números, outra empresa que divulgou seus números foi a TOTUS. Teve alta de 42% no lucro ajustado do quarto TRI. Então tá aqui os números. Registrou crescimento de 42% no lucro líquido ajustado do quarto TRI, na comparação com o mesmo período do ano anterior, para 237 milhões de reais, segundo a companhia. As estimativas compiladas pela ISEC apontavam em média para um lucro líquido ajustado de 214,6 milhões, ou seja, superou o consenso. Os lucros antes de impostos, juros, depreciação e amortização, que é o EBITDA, ajustado da TOTUS, somou 354 milhões de reais no trimestre encerrado em dezembro, avanço de 37% no ano a ano, contra a expectativa de analistas de 335 milhões, portanto também superando o consenso. E aí, no relatório de resultados, o presidente executivo da TOTUS, o Denis Herszkowicz, diz que o quarto trimestre de 2024 marcou a virada definitiva no cenário de ganho de rentabilidade da empresa e em todas as unidades de negócio. O executivo também acrescentou que o ano passado foi a confirmação de que o mercado da unidade de gestão da companhia está muito longe da maturidade. Também falando sobre a receita líquida consolidada da companhia, subiu 18% no ano a ano, né, na comparação com o mesmo período do ano anterior, para 1,4 bilhão, com ganhos em todas as unidades de negócio da TOTUS. E aí, Gabriel, olhou para o relatório da TOTUS, o que você achou desses números? Bom, Diego, resultado muito positivo de TOTUS, acho que a gente tem que falar aqui, crescimento de receita em 18%, muito legal, o EBITDA, além de ter uma alta de 37%, teve expansão de margem, então isso também muito positivo, o lucro líquido ali, é óbvio, assim, a gente sempre fala,
evitar olhar o lucro líquido por algumas questões que eu comentei até no resultado de Suzano, mas nesse caso aqui a gente olhando para o lucro líquido também superou as expectativas do consenso no mercado em 13%, muito positivo, né? Acho que as unidades de Techfin apresentou um crescimento legal, a Techfin, vamos lembrar, aquela unidade ali de financiamento, que eles têm até uma parceria com o Itaú, veio com um crescimento bom, o dobro das expectativas. A TOTUS é uma empresa que acaba tendo uma tese de investimento muito ligada à nossa atividade econômica, né, porque ela fornece serviços de softwares, em especial ao varejo, então ela acaba sofrendo muito nesse ambiente que a gente está, mas ela tem mostrado muita resiliência, é um grande player, um belo resultado, e é uma das empresas que tem se destacado no ano de 2025 aí, né? Acho que são um dos cases aí que podem voltar a andar. É uma empresa que a gente chama aqui na gestora da empresa dos universitários, Diego, porque a turma dos grandes gestores, né, os tubarões do mercado, gostam muito dessa tese de TOTUS, né? A gente tem aí diversos fundos renomados que estão muito comprados nessa empresa, e são empresas aí que, quando a gente voltar a ter um mercado mais positivo, deve receber um fluxo de investimento brutal. Perfeito, Gabriel Junqueira trazendo a análise dele dos números de TOTUS. E agora a gente vai pro gráfico do Marcelo Coutinho, fibando o papel TOTUS 3. Vamos lá, pessoal, deixa eu só ajustar esse trem aqui. Pronto, agora sim. TOTUS tá na parte superior do gráfico, tá? Tem uma região tipo Petrobras, que não consegue rasgar de jeito nenhum. Petrobras é 37,90. TOTUS é 34,39. Então nota que se você puxar o histórico do papel, eu fui lá para 2022. Então você vê que TOTUS ela transita ali nos 2,606 até 3,439 e ela fica, né, praticamente dentro de... Lógico que é um canal largo, eu sei, eu não tô falando que não tem lucro nesse meio do caminho, mas você vê que é um papel que, entre aspas, não evolui no sentido direcional. No curto prazo, TOTUS está igual a Petrobras, está na parte superior, quem está comprado está bem comprado, o ativo tem uma formação gráfica interessante, é um envelope de alta, mas tem esse desafio, tem que rasgar o R$ 34,39. Então quem está comprado, ok, está no lucro em valores absolutos, está no lucro em termos direcionais, é só esperar realmente que o papel rompa 3,439 e não fique que nem Petrobras, que lateraliza e aí você tem o custo de oportunidade de carregamento, e o pior, Petrobras, além de não conseguir subir, Petrobras desceu. Então aqui é exatamente a mesma análise de Petro e requer o mesmo cuidado. Boa, falando em Petrobras, você me deu o gancho perfeito para a gente falar da companhia com o Gabriel Junqueira. Ela não teve números divulgados, obviamente, mas ela tem algumas atualizações noticiosas, né? A gente chegou a pagar mais cedo sobre o Lula, que está querendo que a margem equatorial seja explorada pela companhia, e criticou mais uma vez o IBAMA pelo que ele chamou de lenga-lenga e atuar contra os interesses, né, do governo. Os servidores do IBAMA rebateram, dizendo que qualquer tipo de pressão política é inadmissível, como você está vendo aí na minha tela. Então tem esta novela que está rolando em Petrobras. O Gabriel pode responder aqui para nós. Depois a gente vai ter o Guto Cerávulo também com a oportunidade que ele está enxergando na selva, tá? Já já a gente fala com ele, eu sei que ele já está na ponta da conexão. Só vamos passar por esse ponto primeiro de Petrobras, na sequência a gente vai com o Guto. Então tem essa primeira novela, mas também tem uma segunda novela que está rolando. O STF que começou a julgar, julga a ação com impacto de R$1,5 bilhão para a Petrobras e de 419 milhões para a União. Então tá aqui. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta quarta-feira, portanto ontem, uma ação que pode ter grande repercussão no caixa da União e da Petrobras. A discussão é sobre a responsabilidade subsidiária da administração pública em casos de terceirização, ou seja, se os entes públicos podem ser cobrados se a empresa prestadora de serviços não pagar as suas obrigações trabalhistas. De acordo com informações apresentadas no processo em 2020, a Petrobras é alvo de cerca de 52 mil processos sobre esse tema, com valores que superam R$1,5 bilhão. Já a Advocacia Geral da União afirmou que em 2020 que o tema tem um impacto de 419 milhões de reais para os cofres públicos. O relator Cássio Nunes Marques votou contra a responsabilização automática dos entes públicos, o que beneficiaria a União e a Petrobras também. Seria um custo bastante relevante para a Petrobras, que também tem essa questão, obviamente, do IBAMA e da margem equatorial, que o Lula está fazendo pressão para o IBAMA permitir, e também tem o próprio valor do petróleo, né, o preço do petróleo, que está em queda desde quando o Trump começou a se movimentar mais fortemente para articular essa paz na guerra da Ucrânia, nessa paz entre Rússia e Ucrânia.
O que você está enxergando para os papéis de Petrobras daqui para frente, Gabriel? Boa, Diego, acho que a gente comentou aqui de diversos assuntos, né, de diversas vertentes na tese de Petrobras. Vou começar falando um pouco da margem equatorial. Em primeiro lugar, eu acho que a margem equatorial ela é uma oportunidade muito interessante não só para a Petrobras, mas para o Brasil como um todo de geração de riqueza, né? A gente está vendo o que está acontecendo ali na Guiana, ali naquela região mais ao norte, né, de oportunidades, de entrada de capital por conta do petróleo, né? E a gente sabe que a margem equatorial é a mesma reserva que tem ali, então isso tudo traz para o Brasil uma oportunidade de trazer um desenvolvimento muito grande. Óbvio, isso tudo tem que ser feito em conformidade com a nossa legislação ambiental. O Foz ali do Amazonas é uma parte muito importante, né, do nosso ecossistema. A floresta amazônica é um orgulho nacional, então tudo tem que ser feito da forma adequada. O governo pressiona o IBAMA justamente por isso, porque ele sabe da capacidade que tem de destravar valor, isso para a Petrobras e consequentemente para o Brasil. Uma notícia positiva que pode ser uma bandeira aí do governo, enfim, que está precisando de um aumento de popularidade, que está precisando de uma bandeira para chamar de sua, porque até agora não tem nenhuma, né? Então, um governo ali que está desesperado por alguma notícia boa, e aí você tem essa pressão para que isso aconteça, né? Óbvio que para a empresa Petrobras, a exploração da margem equatorial é muito positivo, é um efeito aí que pode destravar muito valor nessa ação, então a gente precisa ficar bastante atento a isso. Óbvio, existe um rito todo para ser seguido, e o Brasil tem que se orgulhar também da sua legislação ambiental, que é uma legislação que protege a nossa fauna e a nossa flora, então a gente precisa aí seguir esse rito à risca, sem pressões políticas, né? Falando um pouco sobre a questão da empresa como um todo, né? Então essas pressões do Trump para encerrar a guerra na Ucrânia é um evento deflacionário. Então, a gente tem um evento aí que pode, de fato, trazer uma redução no preço do barril do petróleo, uma redução da inflação de alimentos. Por quê? Porque o petróleo, além de ser a base de toda a cadeia, né, industrial, de tudo isso, ele também acaba trazendo ali a questão dos fertilizantes, né? Então, se a gente tem a Rússia voltando ao mercado internacional, uma situação muito mais clara nisso e sem grandes riscos, nós devemos ver esse petróleo voltando ainda mais, devemos ver um excesso de fertilizantes no mercado, que pode trazer um efeito deflacionário muito importante, não só para nós aqui no Brasil, como para os Estados Unidos também, como a gente viu no CPI ontem, que fez bastante preço na nossa bolsa, né? Então, vários eventos aqui que parecem tá pressionando um pouco o preço da ação da Petro. Acho que tem triggers de valorização no médio e longo prazo. A empresa é barata comparada com os seus players, vem pagando dividendos e continua sendo um bom investimento. Para o trade ali tático de curto prazo em Petro, aí a gente pode olhar um pouco com uma visão mais ali diferenciada. Porém, para longo prazo é uma empresa que eu gosto bastante, Diego. Perfeito, Gabriel. Vamos então com a fibada papum do nosso Marcelo Coutinho, para na sequência a gente já chamar o Guto para ele trazer o destaque dele. Vai lá, Coutinho. Então vamos lá, pessoal. Petrobras, recordar é viver, né? Então, Petrobras a gente vinha falando e ficamos falando aí durante bastante tempo que quem estava comprado estava bem comprado. Petrobras ficou aqui nessa região de 36 a 37 e veio aqui nesse lenga-lenga toda, né? Quando o Petrobras bate aqui e monta esse envelope de baixa, né, aí eu vinha falando que Petrobras não poderia, em hipótese nenhuma, perder R$ 36,58, que foi o que aconteceu. Então, Petrobras agora, com este envelope de baixa, ele, né, decreta a baixa do papel. Petrobras volta a ter o objetivo R$ 35,34, e aí eventualmente o Guto Cerávulo entrando pode opinar algo em termos de proteção. Da forma que está montada, ruim. Se você olhar o escopo, eventualmente fica mais didático no semanal, você vê que Petrobras está lateralizado desde novembro 24, tá? Então o papel entrou aqui nessa faixa 3735 e não consegue sair. Então se você pega, por exemplo, no semanal você tem pivô de alta com envelope de alta. No semanal tá tudo sob controle. No curto prazo, transladando para o gráfico diário, a coisa fica um pouco mais ruim.
Então, assim, eu entendo que Petrobras é um papel, né, pela própria experiência e tempo de mercado que todo mundo tem na carteira e todo mundo gostaria de ter na carteira. Eu só acho que, eventualmente, tem que tomar cuidado, porque neste momento, com a perda do 3658, a coisa azeda. E 3534 não é o final da queda. O final da queda é 3431. Então, ou seja, esse cara ainda pode pegar e fazer uma correção muito mais longa. Então, vale realmente uma proteção, seja com derivativos, stop loss, alguma coisa, porque o cenário de Petrobras no curto prazo não é bom. Perfeito, valeu Marcelo Coutinho, já a gente volta com você e também com o Gabriel Junqueira. Agora tá na hora das oportunidades do Guto Cerávulo, que está enfrentando aí as bestas na selva dos investimentos para encontrar as melhores oportunidades para você. Qual é o seu destaque de hoje, Guto? Muito bom dia. Vamos lá, pessoal, vou tentar ser rápido, ligeiro. Quero mostrar 3 oportunidades aqui. Uma que o Coutinho pediu, que é a compra de uma put, tá? A gente já vem falando de compra de put desde o último candle, a gente sempre vem falando de Petrobras, está em topo, assim como o Banco do Brasil, tem que botar a barba de molho, tá? Tá começando a ficar lateralizado, se perder fica estranho. Vamos lá, compra de put, Petrobras O389, tá? Comparando, né, com o preço que está agora, eu não sei que preço, né, o pessoal está bem comprado, bem carregando, nesse exato momento você tem uma perda máxima de 1,93. Bom, agora falando de oportunidade, há muito tempo que eu não chamo aqui, apareceu uma oportunidade super interessante long and short, tá? Para quem não conhece esse sistema aqui, isso aqui é a nossa querida Economática, tá? É um par que tem 70%, tá, de correlação, ou seja, a correlação é muito boa. Eu estou falando de comprar Vivara, vender Guararapes. Tá? Eu ainda estou de olho, tá? Não é ponto de entrada agora. Eu quero entrar aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, 297, tá? A 297 bola eu quero entrar. Terceiro desvio, tá? É um par que vem muito bem lateralizado, correlação alta, tá? Para vocês entenderem um pouquinho da dinâmica da parte estatística, ó, isso aqui é uma distribuição normal, isso aqui é uma média. E aí o que que acontece? Terceiro desvio eu estou aqui abaixo desse ponto. Tá? Então, ou seja, eu tenho 99% das observações acima. Se a gente for olhar, a maior observação está no desvio superior, no primeiro desvio superior. Então, o que que a gente está, né, olhando estatisticamente? Isso aqui pode voltar pelo menos um retorno à média. Se tiver um retorno à média, tá, a gente tem 9% para buscar aí de rentabilidade. Tá bom? Fiquem de olho. Hoje vou entrar, tá, 3,5 lá na TC. Tá? Na station da ATC, vou passar bastante call, fazer bastante análise, quer saber sobre derivativos, long and short, estarei lá. Agora outra, quero puxar aqui, quero falar com o meu amigo Coutinho, é o seguinte, Coutinho, esta ação aqui, ó, qual a sua opinião? Vamos lá, ó, vamos fazer junto aqui, porque duas visões é sempre boa, né? Olha só, ombro, cabeça, ombro, tá? Isso aqui é JBS, ombro, cabeça, ombro, é figura de reversão, estava lá no topo. Turma, se isso aqui, né, concretizar, olha só, importante de ombro, cabeça, ombro, é que quando rompe, precisa romper com volume. Olha o volume de ontem, ó, foi muito acima da média. Tá? Tá na casa aqui de 234 milhões e o volume de ontem foi na casa de praticamente aqui, ó, 440. Tá? Tem uma média aqui de 200, vamos ver aqui se segura, tá? Mas a projeção, ó, é buscar este canal aqui, ó. Este canal aqui embaixo. Essa aqui é a projeção de 100% do ombro, cabeça a ombro. Tá bom? Então fiquem aí de olho. Pessoal, beijo no coração, faca na caveira, dinheiro na carteira, chicote neles. Valeu, Guto Cerávulo, obrigado pelas suas oportunidades. Ele volta amanhã para mais uma oportunidade que ele está enxergando no mercado. São agora 10h28, menos de 2 minutos para a divulgação do PPI lá nos Estados Unidos. Nossa cobertura especial começando agora. E nessas primeiras reações a gente tem o Ibovespa recuando 0,27%, 124.050 pontos. O dólar futuro está agora em alta de 0,33%, R$ 5,803. A curva de juros, por sua vez, está desidratando em média 5 pontos base e meio em toda a sua extensão. E a gente vai agora para a tabela da volatilidade lá nos Estados Unidos e vai ficar na minha tela para a gente ter a atualização em tempo real com vocês. Então nós temos o DXY caindo 0,09%, foi diminuindo cada vez mais o viés baixista desde quando o Trump tinha falado que sim, era hoje que iam sair as tarifas recíprocas. Até agora não temos atualizações concretas em relação a isso. 107,80
96 pontos. O índice VIX sobe 1,64%, está em 16,15 pontos. Yields de 2 anos estão agora caindo 1 ponto base para 4,34% e os yields de 10 têm desidratação de 2 pontos base e meio para 4,60%. A gente fica de olho agora na divulgação dos números, vão sair em 15 segundos. A gente vai ter a cobertura especial aqui para todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo, como o Kleber Neves Nogueira, também o Augusto Nichelle, o Ike Grafista, JS, Patrick Assis, todo mundo querendo saber qual é o número que vai ser divulgado neste instante e vai sair já já. Enquanto isso, a gente acompanha aí as primeiras movimentações da tabela da volatilidade e saiu o número. Vou pagar aqui a informação para vocês. Seguinte, índice de preços ao produtor, 0,4% de avanço no mês de janeiro, acima do consenso que apontava para 0,3%, tendo vindo de 0,2% na última leitura. O núcleo do PPI também veio basicamente em linha, então enquanto o número cheio, o índice cheio veio acima do esperado, o núcleo veio em linha com o que o mercado já estava antecipando, 0,3% de avanço, exatamente como o consenso apontava. E é uma desaceleração em relação à última leitura, hein? A última leitura foi de 0,4%, então desacelerou o núcleo do PPI. Falando agora na base anual, o núcleo do PPI ficou em 3,6%, acima do consenso, que era de 3,3%. Se esperava uma desaceleração em relação aos 3,5% anteriores, não foi isso que aconteceu. Veio uma aceleração leve para 3,6%. Enquanto isso, a gente também paga os números de seguro-desemprego, os pedidos de seguro-desemprego. Então a gente tem o mercado de trabalho nos Estados Unidos também em análise, ou pelo menos pra gente repercutir. E veio numa queda, e uma queda um pouco maior do que o antecipado. Se esperava uma queda dos 220 mil pedidos da última semana para 215 mil na leitura divulgada hoje, mas veio 213 mil, portanto, o mercado de trabalho se mostrando mais aquecido ainda do que o antecipado pelo mercado lá nos Estados Unidos. E a gente tem já as primeiras movimentações DXY, que já estava nesse movimento de diminuição do viés baixista, segue nessa toada sem grandes alterações, 0,07% de recuo agora para 107,90 pontos, vai voltando a se aproximar do 108. O índice VIX estava subindo um pouco mais, agora sobe 0,94%, 16,03 pontos. Os yields de 2 anos estão agora pedindo meio ponto base a mais de prêmio para 4,36%, enquanto os yields de 10 também tiveram uma diminuição do viés baixista, agora estão recuando apenas um ponto base para 4,61%. Indo neste instante para as Mag 7, como as 7 magníficas estão se comportando no pré-mercado. Microsoft está caindo 0,20% agora, Apple 0,35%, a Nvidia cai 0,40%, Google 0,08%, temos a Meta recuando 0,16% neste instante, Amazon 0,33% e a Tesla passa ao largo de tudo isso, 2,16% de avanço, mantendo inclusive a mesma magnitude de alta de ontem durante o mercado à vista. E olhando para os índices acionários, eu pago para vocês a informação agora. Vamos dar uma olhada em como que Dow Jones Futuro, S&P Futuro e Nasdaq Futuro estão se comportando em relação ao PPI e aos pedidos de seguro-desemprego. Neste instante, Dow Jones Futuro sobe 0,08%, S&P Futuro 0,02% de alta, enquanto o Nasdaq Futuro tem avanço de 0,15%. Muito bem, vamos trazer também as primeiras reações do mercado brasileiro. O Ibovespa zerou as perdas, está agora em 0-0 nos 124.282 pontos. O dólar futuro não teve tanta mudança assim, sobe 0,25%, está em R$ 5,799, próximo das máximas intradiárias. E a curva de juros também segue desidratando, uma queda média de 4 pontos base em toda a sua extensão. Vamos lá, Coutinho, traz pra gente a análise gráfica, tanto do dólar quanto do índice, nessas primeiras reações do mercado ao PPI e aos dados de mercado de trabalho americano. Vai lá. Então vamos lá, pessoal, índice do seu lado esquerdo, coloquei índice e dólar lado a lado para facilitar a visualização. Os gráficos praticamente são iguais. O índice, ele deu uma subidinha, estava aqui na casa de 1,26200, subiu 300 e poucos pontos, cota
1,26 610. Não muda nada, a massa ela ainda é baixista, o mercado simplesmente se recupera agora no curto prazo, mas não muda a nossa análise. O dólar, deixa eu trocar, peraí, clica aqui e clica aqui. O dólar, pelo que eu vi, subia, arrefece um pouquinho também, tá aqui do seu lado direito. Também não muda nada, cai, lateraliza, cai, envelope de baixa, em canal de baixa. O dólar tem, lamentavelmente, bastante espaço para poder oscilar dentro dessa estrutura e ainda assim ser baixista. Então também ficar atento. De qualquer forma, o índice agora, nesse momento, 1,26,590, simplesmente volta, ele teria que romper 840 para poder mudar alguma coisa. Então assim, tá longe. E o dólar tá 7,6 com 9,2, 7,89 vai dar 7,89, 16 pontos acima também desse suportezinho, que é um suporte que vai se tornando cada vez mais fraco, ou seja, eventualmente esse cara tende a romper. Fique atento. Perfeito, Coutinho. Bom, o Gabriel Juqueira ainda está na pauta da conexão, né, pra gente conversar com ele. Gabriel, vamos para as suas primeiras reações a esse PPI. Obviamente que a gente já focou mais na parte de corporativa aqui na primeira parte da sua participação. Agora eu quero conversar contigo sobre a parte mais macro, né? A gente tem esse PPI vindo hoje, o índice cheio vindo acima do esperado, mas o núcleo vindo em linha com o que o mercado já antecipava. Na base anual é que veio o núcleo um pouco mais forte, inclusive, do que o mercado estava antecipando, acelerando, inclusive, quando o mercado esperava uma desaceleração. Ontem a gente viu o CPI vindo mais forte que o consenso e embaralhou bastante, né, as expectativas para a trajetória de juros americana. Como você acha que esse número do PPI de hoje, esse mercado de trabalho que está se mostrando mais resiliente do que o mercado antecipava, como isso também corrobora ou muda a perspectiva com relação a isso? Bom, Diego, acho que assim, vamos fazer a análise completa aqui. Óbvio que o PPI acabou de sair, a gente precisa olhar os números adentro, fazer uma análise ali que ela leva um pouco mais de tempo, mas pela reação do mercado, né, o que a gente está vendo aqui, o índice acelerando alta, o dólar dando uma arrefecida, a curva de juros aqui no Brasil também fechando. Eu olho aqui para o S&P futuro, né, o WSP Fut que tem na minha tela também subindo aqui, não está realizando, o T10 futuro também aqui subindo, né? Então taxa caindo lá. Então o que a gente pode inferir, né, dessa reação do mercado é que apesar da gente ter tido uma headline positiva, headline negativa, né, de aceleração da inflação ao consumidor, ao produtor, nós tivemos uma qualidade no número quando a gente olha para o núcleo, né? Então não foi uma inflação horrível, horrenda, né? Uma inflação que ela traz uma certa preocupação que já praticamente foi precificada ontem, né, com o CPI, porém não tem uma qualidade no seu número tão ruim quanto se imagina, né? Então a gente tem uma reação mais positiva do mercado. É óbvio que precisamos olhar esse número com mais atenção, precisamos aqui sentar e dar uma destrinchada em linha por linha para poder fazer uma análise mais concreta. Num primeiro momento, o mercado hoje um pouco mais leve, o mercado voltando a subir, né? O índice ainda não está subindo, mas o futuro aqui já está batendo 0,20 aqui, o índice futuro, então a gente já está tendo uma coisa um pouco mais positiva, né? E daqui para frente, Diego, a gente está vendo uma aceleração, né? O Fed ele já foi muito duro quando ele fala que você deve ter sim, né, uma interrupção e talvez até uma volta da alta dos juros nos Estados Unidos, caso a gente mantenha essa trajetória. Isso pode ser alterado por alguns eventos que eu comentei aqui, né, o fim da guerra na Ucrânia, a mudança ali no déficit público nos Estados Unidos, com tudo que o Dodge tem feito, né, então a gente precisa de um pouco mais de tempo. Porém, esse início de 2025 é um início bastante inflacionário e que pressiona os ativos de risco. Pois é, olhando para a tabela da volatilidade, a gente teve uma reação um pouco mais, um delay, né, da reação do mercado. Agora sim a gente tem uma situação um pouco mais positiva, né? O VIX, que perdeu os 16 pontos, agora está em 1,40% de recuo, voltou para os 15,66%. O DXY agora voltou a acelerar um pouco o viés baixista para 0,25%, se afastando dos 108 pontos, portanto. E os de 2 anos agora estão desidratando em 3 pontos base e meio para 4,32%, e os yields de 10 estão caindo 4 pontos base e meio para 4,58% ao ano. E as bolsas americanas, bom, a gente tem o Dow Jones Futuro agora subindo 0,20%, o S&P Futuro 0,20% também, enquanto o Nasdaq Futuro tem alta de 0,38%. Gabriel,
Seu destaque final, daqui pra frente, o que você vai ficar mais de olho pra gente acompanhar e tomar as decisões de investimento? A gente tem ainda a expectativa para o anúncio efetivo por parte do Trump, né, dessas tarifas recíprocas que estão previstas para sair ainda durante amanhã. Ele falou sobre isso hoje mais cedo, que mexeu bastante inclusive com o DXY, que estava caindo 0,40 no momento, e aí quando ele falou foi para 0,20, então diminuiu bastante ali o viés baixista do dólar. Mas até agora, pelo menos pelo que eu vi aqui, não saiu nada de concreto. É pra isso que a gente tem que olhar? Ou tem mais algum outro ponto? Não, a gente tem que olhar para isso sim, Diego. Acho que eu vou levantar um ponto aqui, que é a questão da tarifa no etanol brasileiro, né? Então, o etanol produzido no Brasil, nos Estados Unidos, ele é isento de imposto, até por ele ser um etanol da cana-de-açúcar, né? Que é considerado um biocombustível melhor do que o do milho pelo seu balanço de carbono. Então, hoje, o etanol nosso que é vendido nos Estados Unidos não tem imposto nenhum, e a gente deve ter ali uma igualdade agora a partir dessas tarifas recíprocas, né, o que o mercado tem esperado na questão do etanol. Então isso pode afetar sim São Martinho, Raízen e Jalles Machado, são as empresas produtoras. No entanto, esse efeito ele é marginalmente, assim, ele não deve ser um efeito muito negativo, porque a maior parte do nosso etanol é consumido internamente, não é exportado para os Estados Unidos. Se eu não me engano, somente 6% da nossa produção de etanol foi exportada para os Estados Unidos, porém é uma notícia aí que faz preço, né? Uma headline negativa e por aí vai a situação. Outro ponto que a gente tem que ficar atento é o kit churrasco, né? Foram empresas que performaram muito bem no ano de 2024, Marfrig, BRF e JBS, 3 empresas que andaram muito e que têm começado a mostrar uma certa exaustão no seu ciclo de alta. Então a gente tem que ficar um pouco atento a isso. BRF já deu uma invertida ali, estava num baita canal de alta, agora não está mais, então a gente precisa ficar atento. O resultado da PPC que saiu ontem foi um resultado que já mostrou o pico, né, do que a gente teve no mercado de frango, e aí daqui para frente o mercado pode precificar uma rotação nessas 3 empresas que foram vencedoras no ano passado e que não necessariamente vão ser vencedoras esse ano também. Valeu, Gabriel Junqueira, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço, e amanhã a gente já encerra a semana. Pra você encerrando, né? Hoje foi uma segunda-feira, amanhã já vai ser sexta de novo. Tá ótimo, né, Gabriel? Pô, eu fiquei chateado. Eu saí de férias, no dia seguinte que eu saí de férias, a bolsa subiu 3%. Pois é. Eu volto de férias, no dia que eu piso no Brasil, a bolsa cai 2%. O que é isso? É pessoal comigo, mercado? Se for, eu volto pra lá. Não tem problema nenhum. Minha vida não tava ruim. Tava muito agradável até. Eu volto. Não tem problema. Vocês pagando minhas contas, eu volto. E aí fica operando de lá, né, Gabriel? Bom, um abraço. A gente volta a conversar amanhã. Grande abraço, pessoal. Até amanhã. Valeu. Valeu. 10 horas e 42 minutos. Este Gabriel Junqueira já está de volta. Agora neste novo horário, aqui na faixa das 10 horas da manhã. Muito bem. Marcelo Coutinho, seguimos com você por mais alguns minutinhos até a volta do Alex Martins. Então vamos responder a nossa audiência. Nossa audiência está com a mão coçando para comprar papéis e ela quer análises gráficas suas para ajudar nessas tomadas de decisão. Vamos pegar então os primeiros pedidos aqui da nossa audiência. Vou pegar alguns comentários aqui do Ike Grafista, tá chamando a atenção para Prio 3, falando beliscando região de suporte, papelzinho nojento. Tá nojento, Prio 3? Prio 3 volta ao 0-0, tá? Prio 3 tinha um pivôzinho de alta aqui a R$ 40,68. Lá atrás eu tinha falado de uma compra que deveria ter sido em algo aqui a R$ 40, não me recordo agora. De qualquer forma, isso aí já deveria, ou se não, deve ser estopado. Prio volta, na verdade, ao seu valor quase que de suporte em termos de base de Prio. Deixa eu dar um zoomzão nela e deixa eu jogar essa linha certinha aqui, ó. O valor base de Prio é R$ 39,29. Nota que Prio está abaixo do seu valor base. Então, da forma que está montado, eu não faria absolutamente nada. Você fala, Coutinho, mas geralmente nessa situação ele é um trade especulativo de compra sob suporte. Aqui o que me incomoda é que, como eu não tenho figura gráfica, eu não tenho como ver até onde vai o movimento, tá? Se eu tivesse algo que eventualmente falasse que eu tivesse um FIBO, algo que eu pudesse traçar
e poder projetar, vou dar uma forçadinha de amizade, tá? Falar assim, olha, tem uma linha aqui e tal, né? Você vê que, por exemplo, esse FIBO que eu dei uma forçadinha de amizade, ele me joga para baixo. Então, no caso de PRIO, 3929 é o seu suporte absoluto. Não faria compra especulativa sob suporte agora. O objetivo de PRIO nesse FIBO, que é meio que um acochambrado, passa a ser R$ 37,06. Então quem está comprado está mal comprado, fica atento, porque da forma que está, a PRIO ainda pode, até por um movimento inercial, corrigir mais um pouquinho, que significa queda, antes de repicar. Nojento! É o que o iCrafista tá falando do Prio. De Prio, que eu acho que o papel tá nojento. Nojento! É isso aí. O Leandro tá querendo saber de Movida. Move 3. Dá uma olhada nesse cara, double click. Aqui tem umas linhazinhas, deixa eu ver o que é esse cara. Deixa eu apagar essa linha, que eu não preciso dela. Deixa eu apagar essa linha, que eu não preciso dela. E deixa eu ver aqui onde veio essa linha. Essa linha, a priori, não veio de lugar nenhum, ou foi algum exercício que eu fiz em algum momento. Move 3 está na parte inferior do gráfico, tá? Se traduziria como uma região de compra. Ela vem de um pivôzão de baixa, ela tem um envelopão de baixa, ela cota R$ 3,63. R$ 3,63 a priori parece que é o fundo desse movimento. Move está lateralizada, então para mim passa a ser um ativo de manutenção, não faria nada. Quem está comprado está mal comprado. Move deveria fazer algo acima de 4,18, preferencialmente com uma figura gráfica de alta para suportar esse movimento. Então, por enquanto, não faria nada. Tá comprado, tá mal comprado, tá fora, não vai ser Move 3 que você vai comprar. Boa, e aí pra gente encerrar, vamos com 2 pedidos rápidos. O Fábio Borges Arraes está pedindo Tesla lá fora. TSLA diz que pode ter achado fundo nos 330. E aí, Coutinho? Eu tenho um amigo que vai adorar se isso for verdade, só que eu acho que ainda não é isso. Olha só, quando eu fibo Tesla, o meu pivô de baixa de Tesla joga o papel para $301,66. Então nota que você tem um cai, corrige, cai. Dentro desta formação você tem um outro pivô de baixa, você tem 2 pivôs de baixa. Tesla sobe, sobe não, tá no pré-mercado, né? Pré-347 sobe, ok, vamos no absoluto. 3,20%, então pode ser um leve repique. Só que é um leve repique de um ativo que ainda tem $30 para cair, tá? Então subiria a 347, fecha 336, pré-mercado 347, teria 47 para 301, $46 para queda. Então eu não acho que seja momento de compra para Tesla. Tem um suportezinho aqui, não sei, não me agrada. Eu prefiro nessa montagem ser mais conservador. Mas, de novo, se você tem apetite a risco, ok, bate boletinha meia mão em Tesla e começa a comprar imaginando que essa região seja suporte. E a Tatiana SCR pediu Embraer, que é uma das queridinhas da Bolsa de Valores. Bora, MBR3, double clique nesse cara e dá um reset. Embraer tem 2 pivôs de alta, Embraer tem um primeiro suporte a R$ 59,06 e um segundo suporte, quando eu digo suporte, pontos de eventual compra, a R$ 57,84. Embraer, ela faz aqui um movimento interessante, cai menos, vira, só falta o sobe. Vamos ver se o sobe se processa no dia de hoje. Por enquanto cai 0,02%. Este candle aqui, que é o candle de hoje, poderia ser o candle do sobe. Então cai menos, vira, sobe. Então o Embraer poderia fazer. Formação gráfica, em termos de beleza, não é das melhores, tá? Então, quem está comprado em Embraer, eventualmente, se veio comprado, perdeu bastante nessa correção aqui agora, está num momento onde Embraer poderia fazer uma movimentação, só que não me convence muito. Então, colo stop, o ativo tem 1,97 de volta, o stop loss está na casa de 2,20, cola o stop, porque se a coisa der uma azedada, minimamente 5,784, se tudo der certo, 5,244 se tudo der errado. Boa, Coutinho. Obrigado pela sua participação. Amanhã voltamos, inclusive para comemorar seu aniversário. Vamos falar do Exatamente. Do sorteio. Do sorteio, o pessoal tá sabendo já. Quem Exatamente. Não tá sabendo, e quem ainda não segue a TC News no Instagram, é @oficial TC News. E aí tem uma foto bacana de um maluco psicopata lá cheio de chapeuzinho, entendeu? Que sou eu, meu nível. São 51 anos de idade. Aí sim, vai dar jovem. 19 anos de mercado financeiro.
E aí tem uma promoção, o aniversário é um sorteio, né? Promoção eventualmente não. O aniversário é meu e o presente é de vocês. Então as instruções estão ali, eu vou dar 2 mentorias, uma para um profissional e uma para uma profissional. E aí fica a critério. Se você achar que vale a pena, eu acho que vale super a pena, porque praticamente é um ano da sua vida comigo. E aí eu vou pegar e vou tirar vocês desse marasmo e pelo menos 2 pessoas eu asseguro que eu vou transformar em traders profissionais. Perfeito, então tá aí, a festa do Coutinho, quem ganha o presente é você, mas lembrando, tem as condições, hein, você tem que seguir o novo perfil da TC News no Instagram, @oficial TC News, e também comentar alguma coisa nessa publicação que tá lá, hein. É uma das nossas mais recentes, é só você entrar lá e comentar alguma coisa. Já teve vários comentários aqui, ó. Já, eu li eles ontem, estão sensacionais. Então é isso aí, pessoal. Segue o oficial TC News, segue o meu, que é o YouTrade Oficial. Deixa uma mensagem muito bonita para tocar o meu coração, encher de calor. E aí na sexta-feira, amanhã, meu aniversário, a gente faz o sorteio para vocês. Pois é, sorteio a partir das 4 da tarde durante o Tarde TC News. Valeu, Coutinho, até amanhã. Tchau, lindão, obrigado. Pessoal, um abraço para vocês, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.